Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência, todos aqueles também que nos escutam pelo site e você também que nos escuta aí pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus, de todos aqueles que desejam e anseiam por ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero convidar os que podem para estar orando conosco antes da gente começar aqui a programação, como a gente sempre tem feito aqui nesses quase 7 anos de programa, né? Sempre iniciar apresentando tudo ao Senhor. Eu quero convidar você que no momento pode estar orando conosco. Eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida. Quero abençoar os ofertantes da programação, que mantém a programação no ar. Então quero convocar você para estar orando conosco agora, tá bom? Então você que pode aí, que está trabalhando, que tem um espacinho aí, ore conosco. E você que não pode, continue aí que a gente vai abençoar a tua vida também, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, teu é o poder, a honra, a glória e a majestade para todo sempre. E nós nos colocamos aqui diante do Senhor, meu Pai, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, meu Deus. Nos perdoa os pecados, Pai, nos purifica. E nós queremos reunir-nos, Senhor, nessa noite para podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, receber a direção que vem do Senhor, receber a orientação, a luz. Nós queremos receber, Pai, da Tua provisão, das Tuas bênçãos, Pai, do Teu amor nessa noite. E nós nos colocamos aqui dessa maneira porque nós somos carentes, Pai, dessas coisas. E aquilo que o mundo traz, Pai, não nos satisfaz, não preenche a nossa vida, não preenche a nossa alma. E nós ansiamos, Pai, por coisas espirituais, Pai. E é por isso que nós estamos aqui e queremos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, Pai, te pedir que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha contemplar as pessoas que estão orando agora, Pai, e as causas de cada um. Nós temos necessidades, Senhor, tão profundas e íntimas que só o Senhor é que sabe o que a gente está precisando. Muitas vezes nós não sabemos, Pai. Então nós te pedimos, nos atende, Senhor, nas necessidades íntimas, Pai, porque toda a Tua criação, Pai, inclusive nós, os Teus filhos, Pai, dependemos do Senhor, Pai, para subsistir. Todas as coisas dependem do Senhor, o universo depende do Senhor, Pai. E consequentemente nós também o dependemos, Pai. Então te pedimos, Pai, nos ajuda, nos abençoa, nos dirige aqui nessa programação, Pai. Que possamos ser instrumentos, Pai, para abençoar o Teu povo, Pai, e orientar o Teu povo, Pai, num tempo tão difícil, Pai. Abençoa a vida de cada um. Que Teu povo agora sinta o conforto, o consolo do Espírito Santo na sua casa, Pai. Sinta a segurança, Pai, do Senhor. Que o Senhor possa abraçar essa pessoa, Pai. Que o Senhor possa estar com essa pessoa, Pai. Independente da situação, Pai, que ela se encontre agora, mas ela está clamando, Pai. Então nós te pedimos, ajuda essas pessoas, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas e de nós também, Pai. E te pedimos, Pai, abençoa a vida dos nossos ofertantes, Pai. Abençoe eles, para que sempre eles tenham condições, Pai, de manter a Tua programação no ar, Pai. Abençoe a vida deles, Pai. Honre eles assim como eles têm te honrado, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa a vida de Osmar Queiroz, Pai, de Raquel Maroja, que abriram as portas da 100.5 para a pregação do Evangelho. E toma conta dessa programação, toma conta de tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite, Pai. Que a gente possa ser dirigido pelo Teu Espírito, Pai. E que possamos comunicar a Tua palavra, Pai, de maneira clara, Pai. Até os mais simples, Pai. Que todos possam compreender, Pai. E dessa forma, compreender, crer e ser transformados, Pai, pelo poder dessa palavra, Pai. É assim que nós te oramos, colocando tudo em Tuas mãos, essa programação, a nossa vida. Todos os ouvintes, especialmente todos os ofertantes, Pai. Nos dirige em tudo e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. É muito importante que a gente deixe claro para Deus, né? E também para nós mesmos, porque para Deus tudo é claro, a nossa dependência dele, né? Muitas vezes a gente quer ser independente de Deus, e essa questão de ser independente de Deus é muito ruim. Ela é até o contrário do grito de guerra do Brasil, né? Que era independência ou morte. Aqui na verdade é o seguinte: quando você tenta ser dependente de Deus, é o seguinte, independência é morte, porque nós somos como um bebê para Deus, ou uma criancinha de 1 ano que acabou de aprender a andar, e Deus ele nos conduz por meio da palavra, do Espírito. Todas as vezes que a gente quer ser independente de Deus, a gente se prejudica. Você vê Eva fazer isso e desgraçar a história da humanidade, porque ela quis ser independente. Então a gente precisa deixar clara essa dependência de Deus, porque é Ele que provê tudo, Ele que sustenta tudo, é Ele que nos dá tudo, né? Não é o meu salário, não é o teu salário, não é a força do braço da gente que sustenta a gente, porque se você observar, você pode ter o melhor salário do mundo e você pode padecer de uma enfermidade mortal. Então teu salário já não vai nem te sustentar, porque você nem trabalhar vai, né? Então a gente depende do Senhor para tudo. A saúde quem dá é Ele, o sol quem dá é Ele, a chuva quem dá é Ele, o livramento quem dá é Ele. Ele que proporciona que as portas se abram. Então a gente tem que deixar claro essa dependência de Deus. Não é nem para Ele, é mais para a gente, porque quando a gente ora, a nossa inteligência é exercitada, o nosso espírito é exercitado, e cada vez que a gente repete para Deus que a gente depende dEle, a gente começa a tomar realmente consciência disso. E nós vivemos um mundo de pessoas tão arrogantes, soberbas, pessoas que acham que têm poder de fazer alguma coisa, que podem alguma coisa, quando na verdade não podem nada, né? E a gente precisa deixar claro isso, e eu falo isso pela minha própria vida e trajetória na fé. São quase 21 anos, e as poucas vezes que eu quis fazer alguma coisa independente de Deus, achando que eu sabia como é que era, deu errado, né? Então a gente precisa ter essa dependência do Senhor e estar sempre manifestando a Ele a nossa pequenez. E também não só isso, mas se a gente entende que a gente depende de Deus, vamos procurar respostas na palavra do Senhor, né? Você só não pode estar procurando resposta em profeta daqui, profeta dali, porque com a quantidade de coisa que tem hoje no meio do povo de Deus, coisas estranhas, vai ser muito fácil ser enganado. Pessoal, antes da gente ir aqui para reflexão, que eu sempre tenho deixado no início do programa, os ouvintes têm gostado, têm comentado, têm falado, e eu queria falar aqui para vocês uma coisa muito simples. Está aqui em Gênesis capítulo 13, o versículo 5 nos diz o seguinte: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está adiante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Amém? Até aqui. Muitas pessoas conhecem essa passagem, talvez outras que estão nos ouvindo aqui pela primeira vez não conheçam essa passagem aqui. Mas aqui esse texto nos traz uma reflexão importante aqui, para a gente carregar para a nossa vida, para o dia a dia, né? Hoje você vai para a igreja e você só aprende como ser evangélico dentro do templo, né? A falar as palavras de ordem, a repetir. É quase uma missa, né? Você tem que repetir o que está ali na cartilha. Só que a palavra de Deus, ela tem um poder didático, e quando é empregada na nossa vida, ela serve para o dia a dia, para a gente, durante o nosso dia a dia, a gente se utilizar daquilo que ela traz para nós e obter resultados positivos para a nossa vida e para a nossa família. E aqui neste caso, Abraão recebe um chamado de Deus
para que ele fosse para uma terra que Deus havia de dar a ele, né? Deus lhe promete dar uma terra e ainda não declara qual é essa terra, e Abraão sai, e um dos comandos de Deus foi que ele saísse do meio da terra dele, da parentela dele. Mas Abraão não compreende isso e leva consigo seu pai, e leva consigo Ló, que é seu sobrinho, e ele sai. E Abraão, consequentemente, por ter recebido promessas de Deus, ele começa a prosperar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que recebe uma promessa de Deus, que recebe uma direção de Deus, ela também começa a receber coisas especiais da parte de Deus, que vai propiciar para que ela consiga obter êxito nas coisas que ela faz. E Abraão obtinha esse êxito, e Abraão cresceu e prosperou. E consequentemente Ló estava na sombra de Abraão, e Ló também crescia. Então o sobrinho de Abraão, ele se beneficiou da promessa que ele tinha de Abraão. E aí ele vai e cresce também, junto com Abraão, porque ele está na sombra de Abraão. E aí chega um determinado momento que Ló, por estar na sombra de Abraão e ter prosperado, ele começa a causar problemas para Abraão. Ele começa a causar problemas, e aí há problemas. Se o guia dessa grande jornada era Abraão, Ló tinha que estar sujeito a ele e fazer o que ele dizia, e também ser grato por estar sendo abençoado. Só que Ló não está sujeito, e Ló, ele começa a contender com Abraão, né? E há uma contenda ali entre eles. E aí chega um momento que Abraão observa que a melhor coisa a fazer é separar-se, para que não haja contendas ainda maiores, né? E eu, meditando nesse contexto aqui, eu penso o seguinte, eu fico vendo assim na vida de Abraão. Se Abraão tivesse feito só o que Deus mandou lá no começo, sair do meio da parentela. Parentela são todos aqueles que não é mulher e filho, né? Então Abraão não tinha filho, só tinha mulher, que era Sara. Então era Abraão, Sara e seus empregados. Mas aí Abraão leva pessoas, e esse caminho, as coisas se atrasam muito na vida de Abraão, e acontece isso aqui. E meditando aqui, eu compreendo e consigo trazer isso para a minha vida, para a vida de vocês que estão nos ouvindo agora, que tem coisas que Deus fala comigo, que Deus fala com você, e que Deus quer fazer, que é só a gente. É só eu, só você. É só eu, minha esposa, só você, sua esposa, você, seu marido, você, seu filho, né? Tem coisas que a gente precisa entender como Deus quer fazer e com quem Ele quer fazer. E às vezes o apego que a gente tem emocional, o apego sentimental, faz com que a gente queira incluir pessoas que Deus não colocou na lista de Deus lá. Quando você vai olhar, não estava Ló na lista de Deus. Ló não estava na lista, porque se você observar, depois que Ló sai da sombra de Abraão, tudo dá errado para ele. Assim que Ló sai da sombra de Abraão, ele é levado cativo. Ló foi logo levado cativo. Depois que Ló é levado cativo, ele vai para uma cidade errada. Ele escolhe a cidade errada. Vai para dentro de Sodoma e Gomorra. Aí depois que ele escolhe a cidade errada, os homens querem abusar dos anjos que estão na casa dele para dar livramento a ele. Aí Ló não quer deixar que abusem dos anjos. E ele quer entregar as filhas virgens para que os homens abusem das filhas. E aí os anjos, usando de sensatez, não permitem que aqueles homens façam nada, nem com eles próprios, nem com as filhas de Ló. E depois a cidade que Ló tinha toda a sua riqueza destruída, e Ló fica sem nada. Então a gente aqui consegue ver dois personagens aqui. A gente vê um que recebe um chamado de Deus para Deus fazer algo na vida dele, e ele inclui várias pessoas que não estão, e essas pessoas causam problema, que é Ló. Abraão tem que se envolver numa guerra para livrar Ló aqui, quando Ló é levado cativo. Depois que Ló se afasta de Abraão, a primeira coisa que Abraão tem que ir é numa guerra, porque Ló já arrumou confusão. Então às vezes a gente fica próximo de pessoas que arrumam confusão, e a gente tem que resolver problemas que a gente tem que resolver. E aí isso vai atrasando o que Deus tem pra gente fazer. Deus tem algo para te fazer em 1, 2 anos, e você se acercou de pessoas que causam problemas. E aí você vai ter que ficar tendo toda vez que entrar nessas brigas, tendo que resolver esses problemas, tendo que se meter nessas situações. E o interessante é que dentro disso, muitas vezes a gente age como Abraão. Senhor, o Senhor disse que vai me dar isso e aquilo, eu não tenho ninguém. Tomara o Senhor que Eliezer o Damasceno, o meu escravo, fique vivo na minha casa, para que possa ter herança, né? Só que Abraão remete a esse atraso, né,
das promessas na vida dele a Deus, e não ao que ele próprio escolheu, não ao pai dele que passou um tempo parado na terra, e não a Ló que lhe envolveu em vários problemas. E muitas vezes é eu e você assim, a gente tá com as coisas atrasadas, muita coisa atrasou na minha vida, na tua vida, e a gente fica pensando assim, Deus, mas tá atrasado isso, tá atrasado aquilo, e porque o Senhor isso, o Senhor aquilo e tal. E por isso que surgiram tantas músicas gospel que cantam tolices em nome de Deus. Muitas músicas ficam falando que é Deus dizendo para você: olha, filho, eu não atrasei, eu estou preparando um bolo de chocolate com granulado por cima. Aí você escuta essa música e acha que Deus está falando aquilo. Deus não fala aquilo. O que acontece aqui é que quando Abraão se separa de Ló, aí Deus vem e fala com ele de forma mais íntima. Ele faz as promessas e ele reanima dentro do propósito que ele tinha. Já Ló, que é outro personagem do que a gente tá refletindo aqui, é aquela pessoa que é ingrata, que a vida dela era uma coisa, e quando ela se aproxima do homem de Deus, da mulher de Deus, a vida dela muda e ela se volta contra o próprio homem de Deus e a mulher de Deus. A vida de Ló, ela foi transformada nesse transcurso com Abraão, porque Abraão era um homem de Deus, tinha a bênção de Deus, e consequentemente quando a gente está próximo a pessoas de Deus, a gente é abençoado. Então Ló é abençoado, e ele podia ser grato: tio, como é que a gente vai fazer? Eu quero apoiar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, Ló começa a contender, a causar problemas. E aí Ló vai e se afasta pensando: eu também sou de Deus, para onde eu for vai dar certo. Quando Ló sai dali, ele vai para o cativeiro. Aí Abraão vai lá e solta Ló do cativeiro, porque se Abraão não fosse, Ló não ia ser solto nunca, ia ser cativo o resto da vida, ia ser escravo o resto da vida. E aí ele vai e escolhe a cidade errada. Tudo que ele constrói lá ele perde e convive no meio de ímpios. Ele vai para um lugar devasso, um lugar de pessoas despudoradas, um lugar perverso. Ele cai naquele lugar, consegue construir algumas coisas ali, mas no meio da impiedade, e depois ele perde tudo. Isso é a figura, é o símbolo de pessoas que tinham uma vida destruída e após se aproximar de pessoas verdadeiramente de Deus, são abençoadas, mudam de vida, crescem, e ao crescer começa a atacar estas pessoas por meio das quais ele foi abençoado. E ela pensa: eu não preciso dessa pessoa, para onde eu for Deus me prospera. E aí elas voltam para o cativeiro, e depois do cativeiro o pouco que elas conseguem construir é destruído, e elas percebem que tudo aquilo que estava vindo para elas era por meio do que Deus tinha na vida de algumas pessoas. Então a gente observa Abraão, que faz as escolhas erradas, e Ló, que é ingrato. E eu queria deixar essa reflexão. Eu não sei quem é você nessa noite aqui, eu não sei se você é Abraão, que anda com as pessoas erradas e as coisas de Deus não se cumprem na sua vida, ou eu não sei se você é Ló, que começou a andar com a pessoa certa, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, sua vida mudou e agora você está sendo ingrato. Eu não sei quem é você dentro dessa situação, mas eu queria que essa palavra aqui, ela falasse forte ao teu coração, para que você, por meio dessa luz, por meio desse conhecimento, você pudesse fazer a sua reflexão aí na sua casa e você tomar uma decisão na sua vida, assim como Abraão tomou. Abraão se separou, né? E Ló podia tomar a decisão certa, dizer: meu tio, eu quero ficar com o senhor aqui e eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser grato. O que o senhor direcionar aqui para mim tá bom. Mas Ló tinha um desejo de ser maior ainda e achava que não precisava de Abraão. Então, você pode tomar a decisão, né? Nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente. Há um endereço para essa mensagem. Deus está falando aqui ao vivo na rádio. Deus está falando no site. Deus está falando também com você que vai ouvir depois no RBT Plus. Cada vez que alguém der o play lá no RBT Plus, Deus vai falar com você. Então, há o endereço certo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E com muito amor, com muito carinho, eu quero direcionar a sua vida que está em casa, que permitiu nós entrarmos no seu lar, né? Para abençoar a tua vida com essa palavra. Você que está trabalhando aí, você que é um vigilante, que está ouvindo, tenho certeza que Deus está falando com você. Você que está no hospital, que trabalha na saúde, você que está no carro de aplicativo aí, você que é um policial militar, que está num espaço de tempo que você pode estar nos ouvindo. Nós temos audiência de pessoas da Polícia Militar que nos ouvem. Um abraço a todos os policiais e estamos orando pela vida de vocês, para que Deus os guarde, os abençoe. Então, nós queremos deixar essa reflexão aqui antes de passar os nossos avisos e irmos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá bom? Então,
reflita, você é Abraão, você é Ló, tá bom? Então fica aí com essa reflexão. E eu queria aqui mandar os avisos para vocês, os agradecimentos. Eu quero sempre de maneira especial agradecer aos nossos ofertantes, né, aos nossos ouvintes, pessoas queridas, pessoas de Deus, pessoas que têm um compromisso com Deus, com essa programação. Não sei se você que está nos ouvindo pela primeira vez sabe, muito possivelmente não, né? Nosso programa não tem intervalo comercial, não tem essa de você ficar mandando abraço para esse, abraço para aquele, não tem muita conversa, aqui é Bíblia, né? O povo nos escuta porque procura a palavra de Deus. Isso é possível porque os nossos ouvintes, eles são ofertantes da programação, eles mantêm o programa no ar. Então cada pessoa que está ouvindo aí, todos os meses envia oferta para a gente pagar o nosso horário aqui na 100.5, e nós pagamos o nosso horário, a rádio, e estamos no ar aqui há quase 7 anos, né? E há quase 7 anos os irmãos são fiéis. Então isso é um marco, né? A gente vai completar, está caminhando para ir para 1 década da fidelidade do povo de Deus. E aí o povo fala, hoje a igreja é uma bagunça, hoje todo mundo é desmantelado, ninguém é crente. Eu posso falar, Deus ainda tem os fiéis da terra. Deus ainda conservou pessoas sérias, pessoas idôneas. Deus ainda conservou homens e mulheres que têm compromisso com a obra dele. E é por isso que nós estamos caminhando para o 7º ano aqui nessa programação, né? Então eu posso afirmar isso e só tenho a agradecer a Deus, porque Deus selecionou as melhores pessoas para serem ofertantes dessa programação. E o nosso dever é orar sempre por cada irmão e cada irmã que oferta para manter o programa no ar, né? E você também pode ser um desses selecionados, se tornando ofertante, ajudando a manter esse programa no ar, um programa sério, um programa que não tem bagunça. Nós temos testemunho, né? Uma programação que está aqui caminhando para o 7º ano, dando testemunho de tudo, pregando a palavra, sendo fiel às escrituras, sem bagunça, sem escândalo, sem nada que você está vendo nesse meio aí, gospel evangélico, né? Então, nosso programa tem credibilidade no céu e aqui na terra, e através até do testemunho das pessoas que já foram curadas, libertas, as pessoas que ouviam a programação, viviam juntos sem ser casados, e nós casamos, batizamos pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. Tudo aquilo que está escrito na palavra tem se cumprido na vida daqueles que ouvem e que têm procurado esse ministério para ser abençoado, tá bom? Então você pode se tornar parte dos selecionados para estar ofertando e sendo coberto de graça e de oração, tá bom? Pastor, então como eu faço para fazer parte desse time, né? E estar junto com esses irmãos e irmãs? Você pode falar com a gente pelo WhatsApp do programa, que é o 83, o DDD da Paraíba, 839 9105 6834. 83, DDD da Paraíba, e o número é 99105 6834. Este é o WhatsApp do programa. Você pode falar com a gente, pedir oração, se tornar ofertante, fazer parte da lista de transmissão e receber os lembretes da programação. E você também pode usar ele como chave Pix e fazer a sua oferta se você usa o Pix. E se você não usa o Pix, a gente tem muitas pessoas de idade que já escutam a programação. Um abraço a todas as senhoras de idade que, para mim, como se fossem minhas mães, né? Elas falam, abençoam, oram pela minha vida, né? E eu tenho muitas mães aqui nessa programação que oram e abençoam a minha vida. Eu só tenho a agradecer a muitas, né? E que também são ofertantes, né? E tem muitas que não usam o Pix, né? Não são acostumadas com essa tecnologia. Mas não se preocupe, a senhora não vai deixar de ser ofertante. Todas as pessoas que moram em João Pessoa, na região metropolitana Bahia, Santa Rita, Tibiri, nós temos obreiros para ir na sua casa e pegar a oferta, se a senhora não pode sair. E se pode sair, a gente pode te dar uma conta bancária na lotérica para você fazer na caixa quando vai pagar suas contas, ou num banco, como muitas pessoas ainda fazem, né? E tem esses mais aí, que já os mais jovens, que usam Pix e tal, você pode fazer por esse número, 839-9105-6834. E a gente vai poder continuar a nossa programação aqui. E todas as quintas-feiras, como os irmãos e as irmãs dizem, né? Ter o culto em nosso lar. Muitas pessoas falam que essa programação é um culto na sua casa. E tem pessoas que nas suas localidades não têm encontrado um local sadio para congregar. E diz, pastor, eu tenho me congregado nas quintas-feiras através da programação. É ali que Deus me alimenta, é ali que Deus me anima e fala comigo, e é ali que eu cresço no conhecimento. Então, tem pessoas até que são dizimistas na programação, porque não estão congregando em nenhum local por enquanto, né?
E eu recomendo sempre que congregue, né? Mas também eu não vou recomendar que alguém congregue num lugar que vai lhe fazer mal e que não esteja ensinando a palavra, né? Aí ela está sendo participante e cúmplice das obras infrutíferas das trevas, né? Então, eu quero agradecer a todos. Tá aí o endereço para você se tornar ofertante, fazer parte, estar junto conosco nesta programação. E a quem me pergunta sobre o documentário, nós não esquecemos do documentário. Nosso documentário está em produção. Ele tem dado muito mais trabalho do que a gente imaginava, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza que após lançado o primeiro documentário do RBT Plus aí, ele vai estar abençoando a vida de muitas pessoas, né? Vai ficar lá gravado, postado, e vai estar abençoando a vida de muita gente, né? Todos aqueles que têm sede pela verdade vão estar sendo saciados, né, com esse documentário, tá bom? Então, peço paciência, ore por nós, tá certo? E fica aqui meu agradecimento público a todos os ofertantes e dizimistas dessa programação, tá bom? Então você que está nos ouvindo também, se torne assim. Peça você que está no YouTube também que oferte. Você que está no YouTube aí, você pode pegar o seu celular aí e apontar para esse QR Code que está aí no canto da tela aí. Você pode abrir o aplicativo do seu banco e você pode colocar o QR Code aí, você pode ofertar qualquer valor que vai estar abençoando a programação, né? Se você que está no YouTube, se você é abençoado, se o programa tem abençoado o teu lar, tua casa, e assim Deus toca no teu coração, se torne ofertante também e nos ajude a custear o nosso horário de rádio aqui, tá bom? E um abraço a todos os irmãos do Brasil todo aí que nos acompanham pelo YouTube, seja o município que você estiver, o estado que você estiver no Brasil, todos vocês são queridos. E a gente tem orado muito pelas pessoas do canal do YouTube também, que para nós é como se fosse uma congregação virtual, tá bom? Então, um abraço para vocês. E vamos seguir aqui pro quadro Socorro Vem do Alto, né? Que tá interessante. Hoje a gente não vai falar de nenhum tema de libertação aqui hoje. A gente tá selecionando aqui. Os irmãos me deram a ideia de fazer o seguinte: colocar uma enquete na lista de transmissão e perguntar os temas. E vocês votarem lá. E quando vocês votarem o tema, aí a gente sabe o que foi mais votado e bota, né? E aí quinta-feira que vem já a gente coloca. Então você quer fazer parte, quer votar lá, você fala com a gente pelo WhatsApp e diz: eu quero fazer parte da lista de transmissão, porque a gente vai mandar a enquete aí para vocês e aí vocês vão votar e a gente vai escolher o melhor tema, tá bom? Eu achei uma excelente ideia. Vai ficar mais segmentado e mais direcionado e a gente vai poder estar fazendo esse quadro aí, a palavra que liberta, né? Vamos dizer assim, mais democraticamente, que vocês vão estar escolhendo aí o tema que mais vai falar com vocês, tá bom? Então vamos aqui a pergunta, vamos soltar aqui a vinheta. Em seguida a gente vem com a pergunta aqui e depois com a resposta, tá bom? E eu peço a você que está nos ouvindo aí, que está inscrito no canal do YouTube, dê o like aí quando você assistir o vídeo e comente na programação, fale o que você acha, deixe a sua orientação aí, sabe? Conte a sua experiência também, que eu tenho certeza que vai falar com muita gente, como algumas pessoas têm feito aí e tem abençoado a muitos, tá bom? Então se inscreva no nosso canal. Pastor, eu não sei nem qual é o canal, me diga aí, eu estou ouvindo pelo rádio. É o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Você se inscreve, ativa a notificação e o programa está sendo gravado. E assim que ele for postado, aí você já vai receber a notificação e você vai poder lá comentar, curtir e também participar da programação, tá bom? Então vamos lá. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Pastor Josué, paz do Senhor. Um motorista de aplicativo me indicou o seu programa. Já acompanhei pela rádio 2 vezes. Eu gostei muito. É bem diferente. Muita coisa foi esclarecida para mim, mas ainda tenho muitas dúvidas sobre diversos temas da fé cristã. Eu, como novo convertido, sou curioso, quero aprender, quero crescer no conhecimento, sempre faço perguntas aos irmãos mais experientes na caminhada. Porém, parece que, a cada resposta que eles dão, eu fico mais confuso ainda. Pois cada irmão que ensine uma coisa diferente sobre o mesmo tema, até parece que estou perguntando a pessoas de segmentos religiosos diferentes, nem parece que estou falando só com irmãos evangélicos. Se tratando da igreja que congrego é pior ainda, porque meu pastor quase não prega na congregação. Todo culto tem um pregador convidado, e eu percebo claramente que eles ensinam coisas totalmente diferentes sobre os mesmos temas. Já tentei conversar com meu pastor para tirar minhas dúvidas sobre temas básicos, como batismo nas águas, Santa Ceia, batismo com o Espírito Santo, dom de profecia, visão, revelação e outras coisas. Porém, ele nunca tem tempo e eu realmente não sei no que crer.
porque são tantas doutrinas diferentes que já pensei até em voltar para minha antiga religião. Pastor, eu gostaria que o Senhor me desse uma luz e um direcionamento, pois o Senhor parece ser um pastor diferente e muito sincero. Obrigado. Amém. Tá aí a questão do nosso irmão. Achei bem interessante essa questão. A gente ainda não tinha recebido, eu acho assim, nenhuma pergunta ao longo desse tempo parecida com essa, né? Eu achei muito interessante e também quero, aqui antes de responder, quero fazer meu agradecimento a todas as pessoas que compartilham o programa, né? Tipo, no caso, motorista de aplicativo, os irmãos taxistas, né? As pessoas que compartilham no YouTube. Tem chegado muitas pessoas que falam, alguém compartilhou comigo, né? Isso é muito bom. Você está fazendo um bom trabalho evangelístico e tenho certeza que você há de receber galardão da parte de Deus por estar fazendo isso, estar fazendo como Jesus nos ensinou, né? E respondendo aqui a questão do irmão, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui, até também para os ouvintes, para ficar claro aqui para os ouvintes, é que, assim, eu acredito que essa não é a dúvida só desse irmão. Eu acho que tem muito mais pessoas que estão nessa situação, porque é tanta coisa que se ensina hoje, sabe? Eu até ouvi um pastor falando esses dias o seguinte: todo mundo hoje quer ser mestre na palavra, quer ensinar. E aí uma menina de 19, 20 anos, ela abre um canal no YouTube e abre uma Bíblia, ou nem abre a Bíblia às vezes, fala uns versículos, as coisas dela lá, e da fé, blá blá blá, pronto, aí tem ali 500 mil seguidores, aí outro abre um canal, outro abre um canal, outro abre um canal, e aí o pessoal baixa o vídeo da internet e começa a compartilhar no WhatsApp, aí você manda para todo mundo. E aí é tanta coisa, como o irmão fala, que você diz, eu vou acreditar em quê? E para se combater isso, precisa-se de uma liderança. Tem alguns pontos aqui que a gente precisa tocar, né? Mas o principal é esse. Hoje a gente está diante, missionária Dálita. A missionária Dálita está aqui também, ela vai participar. A gente está diante de uma profusão de doutrinas pseudo-cristãs. São coisas que as pessoas pegam texto da Bíblia, fora do contexto, e ensinam. E são coisas que as pessoas falam de temas da Bíblia, mas as respostas não estão dentro da Bíblia. Então a gente tem doutrinas que são doutrinas pseudo-cristãs. É uma doutrina que ela recebe um verniz bem fraquinho, uma camada de um verniz bem diluído de evangelho, mas só que no meio disso tem doutrinas espíritas, espiritualistas, doutrinas de bruxaria, de feitiçaria, dentro dessas coisas. E aí tem muita gente confusa. E o nosso irmão está querendo voltar para a sua antiga religião. E qual é a religião do irmão, que ele não falou? Eu acredito que o único caminho que leva a gente a Deus é Jesus, né? Tem um ditado que o povo fala que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. Todas as religiões, inclusive as pseudo-cristãs, levam ao inferno. Porque Jesus não é fundador de nenhuma religião. Jesus não funda a religião. Jesus ensina aos seus discípulos a guardar a sua palavra. E quando fala guardar, não é você pegar uma Bíblia e guardar dentro do armário. É você guardar, praticar. Você é um guardião dessa palavra. Você cumpre ela, ensina para as pessoas também cumprirem, como Jesus disse. Você vai, forma discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Esse é a caminhada. Jesus não funda religião, Jesus não cria instituições, Jesus não institucionaliza coisas espirituais. Ele diz assim, você precisa guardar essa palavra. E essa palavra que ele fala, ele diz, a minha palavra é espírito e vida. Então, consequentemente, você guardando a palavra de Deus em você e vivendo ela, você vai ter vida eterna. É isso. O evangelho é muito simples, mas só que é uma complicação muito clara. A igreja evangélica institucionalizou coisas espirituais através de um CNPJ, e aí nós temos a igreja romana, que é também parecido e é bem institucionalizada, e as pessoas ficam confusas com tanto vídeo de internet e com tantos mestres. E no caso do irmão aqui é pior ainda, porque ele fala, na minha congregação meu pastor não prega. Todos os cultos que eu vou é um pregador diferente, convidado. E aí ele diz assim, o que é que eu vou crer? Eu vou crer em quê? Tudo bem, falar de Jesus, eu disse que queria. Vamos dizer assim, eu aceitei, saí da minha religião, mas agora eu não sei o que é que eu creio. Ele fala aqui os temas, né? Fala batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, profecia, visão. Ou seja, ele não sabe sobre nada ainda. E aí o pastor não tem tempo para a ovelha. E eu fico pensando assim, como é que o pessoal recebe o título de pastor se ele não apacenta as ovelhas, né?
Enfim. Então o primeiro ponto que eu queria tocar era esse, é que você que está me ouvindo, o irmão que enviou a pergunta, todos vocês, a gente precisa ser muito consciente do que o próprio Jesus fala, do que os apóstolos falam, que nos últimos dias a gente ia ver isso, o aumento de falsos profetas, doutrinas de engano, doutrinas dentro da igreja. Olha só o que Pedro fala, que as próprias doutrinas inventadas dentro da igreja ia negar o nome de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, quantas doutrinas a gente tem hoje na igreja evangélica que nega a obra de Jesus? Nós temos hoje, já parou para pensar, nós temos hoje dentro da igreja evangélica doutrinas, ensinos que negam a obra de Jesus. Porque Jesus morre, ressuscita e concede salvação a todos os que creem e que consequentemente se creem guardam sua palavra. E nós temos hoje doutrinas na igreja evangélica que são ensinadas que se você praticar isso ou aquilo, aí você vai ser salvo por essa prática. Você vai acrescentar valor à sua salvação, como se por você fazer algo de bom você vai ser salvo. Então você está negando que foi o que Jesus fez na cruz, né? Esse é só um dos exemplos. Então hoje é o tempo mais difícil que existe para uma pessoa se converter e aprender alguma coisa que preste. Eu me converti há quase 21 anos atrás. Nessa época, pelo menos eu falo da igreja que eu congreguei, quem pregava na minha igreja era o meu pastor. O meu pastor pregava, ensinava doutrinas fundamentais para a gente. Ou seja, doutrinas fundamentais vem de quê? De fundamento. Ou seja, a gente ia começar a construção da nossa casa espiritual, só que o pastor dava o fundamento pra gente. Ele dava a doutrina fundamental. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, o que é que a gente crê. Então havia doutrinas fundamentais. E aí a gente começava a construir nossa casinha, né? E a casinha era construída onde? Na rocha. E quando o meu pastor não pregava, quem pregava eram os próprios irmãos da casa, diáconos, que eles dispunham ali da credibilidade dos irmãos, da confiança do pastor, né? Eles gozavam desse privilégio e ensinavam para a igreja a lei. Então a gente tinha um ambiente, vamos dizer assim, saudável para você aprender, né? Eu aprendi muito e estudava também em casa, eu não ficava só esperando que o pastor ensinasse ou que o diácono ensinasse. Eu pegava minha Bíblia, e a minha primeira Bíblia, que eu perdi ela no assalto, o cara foi roubar a minha bolsa e roubou minha Bíblia, que estava dentro da bolsa também, espero que ele tenha se convertido. E aí o cara roubou a minha bolsa e minha Bíblia era toda marcada, porque eu li ela toda e marquei tudo lá, e, enfim. Então o que eu prego para vocês hoje é o que eu aprendi naquela época lá, né? Então havia um ambiente para você aprender. Hoje você se converte na igreja, se for uma igreja dessas grandes, raramente você vai ouvir palavra, porque só tem música hoje em dia. E quando tem palavra, você não vai ouvir doutrina bíblica, você vai sempre estar ouvindo autoajuda, porque você pode, porque você é capaz, porque você vai conquistar, porque Deus não sei o quê, mas você não entende temas espirituais. Você não sabe o que significa o batismo nas águas, você não sabe o que significa o batismo com o Espírito Santo, você não sabe como é que funciona o dom de profecia, o dom de revelação, por isso que você cai em tanta profecia falsa, em tanta visão falsa. Você não sabe explicar para as pessoas o que é a salvação em Jesus. Você não sabe o significado da Santa Ceia. Sabe? Então você tá perdido, entendeu? Tem um ditado que meu pai dizia, esse cara tá mais perdido do que um cego no tiroteio. Então, as pessoas hoje estão assim, porque você vai para uma igreja dessa, você não aprende nada. E outra coisa, a igreja é tão grande e seu pastor é tão rico e famoso que você não tem acesso a ele. E se você conseguir falar com ele, muito provavelmente ele mesmo não vai saber lhe ensinar nada. Porque ele não é um pastor, ele é um empresário, ele tá ganhando dinheiro dele. Ele tá vendendo produtos da fé. Ele vende palestras de autoajuda, de que você pode, que você é capaz. Por isso que muitas pessoas hoje bem-sucedidas têm ido para essas igrejas e falado, eu sou evangélico. Porque agora, ser evangélico não é mais ser crente, aquelas pessoas que creram e se arrependeram dos pecados e querem seguir a Jesus e pregar a palavra. Não, são pessoas que agora são evangélicos, eu sou bem-sucedido, não gosto de baixaria, não gosto de droga, de bebida, e eu gosto de ir para um ambiente tranquilo, ouvir uma palavra que me acalme, que tire a ansiedade, o estresse e que me dê direções para prosperar. Tá tudo diferente. Então por isso, irmão, que o Senhor está muito confuso, né? E também acredito que se chegou a nós é porque Deus quis trazer o Senhor a nós, como muitas pessoas têm chegado a nós, né? Então é Deus que traz. Então Deus lhe trouxe para aprender aqui o Evangelho. Mas o primeiro ponto que eu abordo para o Senhor e para os irmãos é que a gente, de certa forma, se acostume com isso aí e procure os locais certos para aprender, né? Porque foi Jesus que disse que nos últimos tempos haveriam tantos falsos profetas que
se possível, os sinais, as coisas que eles iam fazer iam enganar até os escolhidos, né? Então a gente precisa, de certa forma, missionária, se acostumar com isso, sabe? Quando eu falo se acostumar, não é você aceitar, é se acostumar a entender o seguinte: muitos locais que se chama de igreja evangélica só tem engano. Então você precisa examinar, né? E como o senhor próprio falou, pastor, eu senti que tem algo diferente no senhor. E eu falo para todo mundo, todas as pessoas que são de Deus, elas vão sentir que tem algo diferente numa pessoa de Deus. Porque a verdade é para quem busca a verdade. Então se você está muito tempo sendo enganado num canto, e você vai para cá, vai para lá em busca da verdade, uma hora você vai achar a verdade. Porque Jesus disse, quem procura, encontra, quem bate, abre. Né? Pedir, dá-se-vos-á. Então, você vai sentir isso no homem de Deus, numa mulher de Deus de verdade que ensina. Então o primeiro ponto que eu abordo é que a gente não precisa ficar desesperado e nem criar um alarde e nem tentar mudar isso, porque não vai mudar. Foi Jesus que disse, vai ter falso profeta, vai ter mais falso profeta do que gente de verdade. Então a gente tem que, em vez de a gente tentar mudar o Brasil, o mundo, e ficar preocupado, aí agora ninguém tem mais a verdade, vamos todos morrer. Não, quem nos salvará? Você só precisa se munir das ferramentas e armas que Deus nos dá na palavra e procurar os locais certos para que a gente possa crescer e aprender junto, né? Então eu acredito que todos os ouvintes do programa Última Chamada têm crescido bastante. Assim como os membros da nossa congregação, aqueles que querem, têm crescido também. Na nossa congregação só não cresce quem não quer, porque num culto onde você tem 2h30 de palavra, eu desafio qualquer crente no planeta, que eu saiba, das igrejas que eu sei que tem nos países aí, que se você tem 2h30 de palavra, se você tiver, me diga, me mostre um vídeo gravado na internet que o pregador pregou 2h30, você me mostre. Nos dias de hoje, né? Antigamente até tinha, mas nos dias de hoje. Então uma pessoa que congrega no ministério, que tem 2h30 de palavra, e não é palavra chata não, tá? O pessoal fica querendo que eu pregue mais. O povo é ligado ali. Então, na nossa igreja só não aprende ímpio, gente orgulhosa e soberbo. E quem fica dormindo no culto, mas o resto tem crescido. Então, eu acredito que a gente tem feito um trabalho fiel às escrituras aqui na programação. E se o senhor ouviu 2 vezes, consequentemente essa é a terceira, continue ouvindo, que o senhor vai crescer ainda mais. E se inscreva no canal do YouTube e vá assistindo todos os vídeos, que em muitos vídeos a gente aborda dom de profecia, batismo nas águas, a gente aborda muita coisa aí, que são muitas perguntas dos irmãos, e aí o senhor vai crescer. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Mas tem outras coisas aqui que eu vou estar falando aqui, que vai direcionar o senhor e outros irmãos ainda mais o que fazer dentro desse cenário. Amém, glória a Jesus. Eu me identifiquei um pouquinho com o irmão no início, porque eu também já congreguei em uma igreja que eu raramente via o pastor pregando, né? Realmente era só pregador de fora, gente de fora. E realmente fica uma salada assim na nossa cabeça. A gente realmente não sabe no que crer. Tanto é que eu, desde que todo mundo sabe aqui, eu já contei várias vezes que eu sou crente desde que nasci. Mas eu também não tinha o conhecimento básico. Digamos assim, é como se a gente quisesse fazer um vestibular sem ter feito o primário. Não tem como, né? É necessário que se faça o primário, que se faça o fundamental, o ensino médio, para que você chegue no vestibular. E eu realmente, eu queria evangelizar, eu evangelizava na escola, eu fazia um culto na escola, eu evangelizava em ônibus, eu sempre que tinha oportunidade eu tentava evangelizar, tentava fazer alguma coisa, mas realmente eu era carecida dessa base, desse evangelho. E quando eu conheci o pastor Josué no ano 2008, ele me falou uma coisa que parecia ser tão lógica, tão simples de entender, mas que eu nunca tinha sido apresentada. Acreditem se quiser. Eu ganhei uma Bíblia, eu era muito nova, e eu comecei a ler Gênesis, aí eu lia Êxodo, eu comecei a ler do início. E eu imaginava assim, a Bíblia é como um livro, então o livro a gente lê do início. E eu li Gênesis toda, aí fui ler Êxodo, e eu li aquilo ali, e para mim, eu lia. E no final da leitura eu dizia assim, cumpri a minha leitura. Mas se você me perguntasse o que era que aquilo ali eu poderia aplicar para a minha vida, eu não aplicava nada. Só ficava com a sensação de que eu tinha lido. Só que isso para mim não resolvia. E quando o pastor José me conheceu, ele olhou para mim e disse assim, você já experimentou começar a ler por Mateus? Eu disse assim, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? E quando eu fui ler por Mateus, eu vi que o livro de Mateus, ele ensina coisas tão simples, mas ao mesmo tempo que se um homem maduro, ele não tiver, ele cai. Então são coisas necessárias, né? Você vê aqui que em Mateus ensina sobre batismo, ensina como se deve dar esmola, ensina como se deve orar, ensina você o que é o sal da terra, o que é a luz do mundo.
ensina sobre tudo. E depois que eu aprendi, né, que realmente você aprende pelo início do que Jesus ensinou, que foi quando Jesus veio à Terra, né? E aí eu passei também, as pessoas que vinham à igreja, quando eu ia discipular essas pessoas, eu também comecei a falar isso. Gente, vamos começar por Mateus. E eu acredito assim que, ainda que você não tenha o melhor pastor do mundo, ainda que você não tenha a melhor liderança, eu acredito que se você começar pelo Evangelho, o Senhor Jesus ele vai lhe esclarecer muita coisa. E até porque, missionário, eu ensinei isso para as pessoas, ensino até hoje, porque você está se convertendo aqui a Jesus, não ao judaísmo. Então, o Antigo Testamento tem muitas histórias que vai se aplicar em muitas coisas na nossa vida, como nós lemos de Abraão. Mas se você vai se converter ao cristianismo, se você vai se tornar um discípulo de Jesus, você precisa ler o quê? O Evangelho que o próprio Jesus falou. Então, depois que você estuda o Evangelho, quando você estuda o Evangelho, você vai compreender as demais coisas. Você vai entender o que é o povo hebreu, o que são os judeus. Vai entender aquilo ali e aquilo vai te servir de base. Mas o interessante é que todos os novos convertidos aprendam primeiro o Evangelho. E realmente aquilo ali, para mim, foi algo de Deus mesmo, assim. Porque a partir do momento que eu comecei a estudar, e ele me falou mais na época, né? Ele disse assim, olha, é bom que você tenha um dicionário, você tenha a Bíblia, de preferência da versão ARA, que não seja a versão da linguagem de hoje, a linguagem moderna, né? Porque tem muita coisa ali que as traduções elas são bem alteradas, muda muita coisa. E ele falou, olha, tenha um dicionário Aurélio, tenha uma Bíblia da versão ARA, um papel e uma caneta. Então, quando ele disse aquilo ali para mim foi como se, sei lá, tivesse aberto assim um entendimento muito grande na minha cabeça, e eu fui, né, segui aquele conselho maravilhoso, e sempre eu estava lá e eu lia Mateus, aí depois de Mateus a gente vai para Marcos, e aí por diante. E realmente depois que você começa a comer desse alimento, as outras coisas que antes você lia, você começa a entender com mais facilidade. E eu acredito assim, que não é apenas a questão de entender, porque eu conheço gente muito inteligente que lê a Bíblia e não tem a revelação. Mas eu creio que quando você demonstra que você quer realmente aprender do Senhor, ele passa a lhe dar a revelação da palavra. E aí é muito mais profundo, né? Porque, por exemplo, tem gente que estuda a Bíblia como um historiador, como alguém assim, mas ele vê só a parte histórica, né? E nós que servimos a Deus, a gente lê a Bíblia, e cada vez que a gente lê, a gente tem uma revelação diferente, e parece que foi escrito naquele momento pra gente, né? E foi isso que me ajudou, né? Essa base que o pastor Josué me passou, que ele passou também para as pessoas que andavam com a gente na época, as adolescentes. E eu experimentei momentos muito bons também com minhas filhas aqui, a gente estudando o Evangelho, e elas gostam muito desse tema, e se você perguntar a elas qual é o livro que elas gostam de estudar, elas vão dizer que gostam de estudar Mateus, Marcos, Lucas, e por aí vai, né? Porque realmente é algo que tem uma didática muito fácil de se entender, fácil de se compreender. E as parábolas são maravilhosas, né? As parábolas de Jesus, para mim, tem gente que diz assim, eu amo um livro, eu amo outro. Eu também amo todos os livros da Bíblia. Porém, para mim, as parábolas de Jesus, elas são essenciais. E as crianças aqui em casa, elas amam as parábolas de Jesus também. E se você tiver essa base, você vai conseguir entender as outras. Você precisa realmente desse fundamento. Só que quando eu estava ouvindo o relato do irmão, eu vou ler um texto aqui e vocês vão entender o porquê que eu lembrei desse texto quando o irmão falou. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe, um servo de Deus, dizendo... Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu, lendo o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que está lendo? Então ele respondeu, como eu posso compreender se não há quem me explique?
E então, assim como o eunuco naquele momento, uma coisa que eu achei interessante foi que diz assim, ele veio para Jerusalém para adorar. Então já significa que ele já tinha essa disposição no espírito dele. Ele já vinha, de alguma maneira, tentando entender alguma coisa. Mas aí ele veio para Jerusalém, só que em Jerusalém ele não aprendeu nada, né? Porque se ele voltou com dúvida, significa que ele não aprendeu. Então ele está igual esse irmão. Esse irmão, ele chegou com suas dúvidas, ele tentou adorar a Deus em algum local, assim como o eunuco também aqui, tentou aprender, mas ele teve uma coisa que ele falou que eu achei interessante. Ele disse assim, eu fazia as perguntas e quanto mais eu tinha resposta, mais eu ficava em dúvida. Então, imagina a situação desse irmão. Vou fazer pergunta para uma pessoa que eu acredito que seja dotada de conhecimento, para eu sair esclarecido, só que eu saio mais confuso ainda. E o eunuco, ele veio para adorar, e ele voltou mais confuso ainda. Agora você vê que era uma pessoa que ele tinha condições, porque ele era superintendente dos tesouros da rainha, então era uma pessoa que nos tempos de hoje não precisaria de nada, né? Mas ele realmente, dentro do seu espírito, ele queria alguma coisa com Jesus. Ele queria alguma coisa da palavra, da escritura. E aí ele veio lendo o texto de Isaías, que falava justamente a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. E ele não entendia nada. E aí o Filipe disse para ele, você está entendendo o que é que está dizendo? Ele fez, como é que eu vou entender se não tem quem me explique, quem fale para mim? E ele aproveitou aquele momento e ele começou a falar do sacrifício de Cristo, pegando a partir do texto de Isaías, e ele trouxe toda a trajetória de Cristo. E quando ele estava falando, diz que o eunuco ele ficou com a satisfação tão grande que ele disse assim, tem um pouquinho de água ali, o que é que me impede que eu seja batizado? E Filipe diz para ele assim, nada. E aí eles vão lá e Filipe batiza o eunuco naquele momento, e o eunuco ele sai regozijado e diz que ele sai em júbilo. E ele volta para sua terra em júbilo, e Filipe precisava trabalhar ainda mais para o reino, e ele é arrebatado e vai para outro local, né? Então, eu vejo assim que todas as vezes que um homem ou uma mulher, eles têm realmente dentro do seu espírito uma vontade de buscar a palavra de Deus, Deus ele vai abrir um meio, Deus ele vai abrir uma porta, ele vai abrir um caminho, porque Deus ele conhece o nosso coração. Porque muitas vezes você pensa assim, ai meu Deus do céu, aquele pastor está pregando heresia, meu Deus, olha só esse falso profeta, os coitados dos que estão ouvindo, não. Quem sai para ouvir falso profeta, quem sai para ouvir esse tipo de coisa que é antibíblico, é porque esse tipo de gente gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Mas aquele que é de Deus, ele vai ter no coração dele uma disposição tão grande que Deus vai direcionar ele para o lugar certo. Deus ele pegou uma pessoa e transladou ela. Deus fez Filipe ser arrebatado só para que deixasse essa mensagem e que para que batizasse o eunuco, né? E se naquele caminho para casa o eunuco ele sofresse um acidente e ele morresse ali, ele morreria, mas ele seria salvo, né? Então, o que mais importa para Jesus, para Deus, é a nossa disposição, a disposição do nosso espírito, né? E a disposição do espírito do irmão aqui foi de entender as escrituras, né? Assim como o eunuco, ele não estava entendendo o texto. O irmão, ele quer entender o que é o batismo, ele quer entender o que é a revelação, o que é a visão. Só que isso é algo muito interessante, porque Jesus, eu acredito que ele fica feliz. Meu Deus, o meu filho, ele quer entender o que é o batismo. Meu filho quer entender o que é a Santa Ceia. Ele quer compreender. Eu vou me revelar a ele. Porque a palavra diz o seguinte, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se a gente buscar ao Senhor de todo o coração, ele vai se deixar ser achado, né? E a gente vai conseguir ter esse momento de refrigério. E é tão bom quando você sente assim, meu Deus, Deus falou comigo hoje. Eu abri a palavra aqui e Deus se revelou para mim. Eu cheguei num local, assim como eu, por exemplo, eu estava perdida, como um cego no meio de um tiroteio, e eu não sabia o que era. Eu já tinha me batizado nas águas, mas eu não tinha compreensão do que era o batismo nas águas. Eu já tomava a Santa Ceia, mas eu não tinha noção do que era a Santa Ceia. Tanto é que na igreja onde eu congregava, tinham muitos jovens que participavam da Santa Ceia, mas que eram completamente libertinos. E eles participavam da Santa Ceia. Depois que eu vim entender a seriedade do que era a Santa Ceia, eu fiquei com um temor tão grande que todas as vezes antes da Santa Ceia que o pastor, ele dizia assim,
que nesse momento você faça uma reflexão sobre sua própria vida, que você tenha, que você agora olhe para dentro de si e tal, e dava aquele temor dentro de mim, e eu começava a entender a seriedade da Santa Ceia. Só que nessas igrejas, assim, é uma coisa tão de bolo que não se passa a seriedade de Santa Ceia, não se passa a seriedade de batismo. Você vê uma pessoa falando em língua misturada, você fica com medo. Ai, meu Deus, será que isso é Deus? Será que isso é demônio? E fica aquela coisa. Então, eu passei por isso, né? Eu vim assim como esse irmão, apesar de estar dentro de uma igreja, eu realmente estava cega, perdida, mas a partir de quando eu conheci um Felipe na minha vida, digamos assim, e ele me apresentou uma coisa tão simples. Ele só disse para mim o seguinte: comece de Mateus. E quando eu comecei de Mateus, a minha mente se abriu, porque eu também creio o seguinte, que quando você segue uma direção de alguém de Deus, Deus já se agrada de você, porque você está na obediência, né? E ali a minha mente começou a se abrir e eu comecei a entender e o Senhor foi me revelando cada vez mais, né? Então, para esse irmão, eu creio que o irmão está no caminho certo, por estar buscando, e o Senhor vai se revelar ao irmão, assim como ele se revelou para o eunuco, assim como ele se revelou para mim, e assim como ele tem se revelado para muitos irmãos que estão aqui nessa programação, e ele vai se revelar ainda mais, porque o tempo está bem pertinho de terminar, e Jesus está bem pertinho de voltar, e eu tenho certeza que quanto mais a gente quiser ouvir a palavra de Deus, mais ele vai ter alimento para dar para nós. Amém, é verdade, é como o próprio Jesus ele falou, né? Quando a gente procura, quando nós buscamos, a gente encontra. Eu não acredito que Deus vá permitir que um homem ou uma mulher que está em busca da verdade possa ficar 5, 10, 15, 20 anos sendo enganado no ministério, sendo enganado por um falso profeta. Eu acredito que quando a gente está procurando isso, Deus ele vê esse anseio, assim como foi aqui no caso que a missionária citou aqui, do eunuco, né? Ele era um homem que ele nem era hebreu, ele não era um israelita, e Deus ele se encarregou de enviar Felipe para lá para que pudesse ensinar, para que pudesse batizar, para que pudesse ser salvo, né? Então Deus ele contempla todas as pessoas, e o que eu queria abordar nesse segundo ponto é justamente isso, é que se a gente, como eu falei no primeiro ponto, está vivendo nesse tempo profético que a Bíblia declarou, tempo de engano, tempo de falsas doutrinas, tempo de apostasia, um tempo assim tão difícil, Deus, nesse tempo, ele continua com os olhos fixos nas pessoas que estão buscando a verdade, e a verdade vai ser revelada para eles. Pessoas vão ser levantadas. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa buscar. Você precisa buscar. Se você está entendendo, vocês que estão ouvindo, estão entendendo, que é esse tempo, a gente precisa buscar. Mas como é que você vai buscar? Como é que você vai buscar? Não vou ficar no YouTube botando assim, eu escrevo pregador verdadeiro, não sei o quê. Não, você não vai procurar no YouTube. Você vai buscar com Deus, né? Eu acredito que no caso do irmão aqui, não foi ele no YouTube procurando, né? Ou seja, um motorista de aplicativo disse, você vai ouvir aí. Então o que é que Deus está contemplando no Senhor que enviou a pergunta? Deus está contemplando que o Senhor quer a verdade, que o Senhor está procurando a verdade, que o Senhor está indo atrás, ele fez e está sendo negado ao meu filho, ou não tem para ele. E Deus criou uma situação onde o Senhor está utilizando um transporte aplicativo, e aí o motorista fala, aí o Senhor diz, eu ouvi 2 vezes e já me esclareceu muita coisa, e eu acredito que isso é uma resposta de Deus. Então se a pessoa começa a buscar a Deus, se a pessoa começa a buscar o Senhor, se a pessoa começa a dizer assim, eu quero a verdade, ele vai te direcionar. Eu me lembro que quando eu me converti também foi assim. Eu queria a verdade, eu tinha anseio pela verdade. E um pessoal que não ensinava muita Bíblia, né, não era muito de uma religião aí, que começou me ensinando quando eu era novo convertido, eu entendia, não conhecia a Bíblia, mas eu sentia que as coisas que eles estavam ensinando tinha alguma coisa errada. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. E aí foi quando Deus me direcionou para o pastor Elson, né, o saudoso pastor Elson. E aí foi ali que eu comecei a aprender a doutrina sadia e fui direcionado aonde construir a minha base, né? E aí comecei a congregar, e congregando na igreja, graças a Deus, que tinha meu pastor ali ensinando, tinha os diáconos, eu pude crescer e ter uma base para poder buscar. Então, o que eu falo para vocês, o que eu aconselho é que a gente deve buscar. Não na internet, não batendo de igreja em igreja, mas orando, Senhor, me direciona. Eu duvido mesmo, eu chego a ficar com dúvida, se você orando para Deus te direcionar,
Eu duvido, eu não consigo acreditar que Deus não vai te ouvir, não vai te direcionar, vai deixar você perdido. Eu não consigo acreditar num negócio desse. Eu, sinceramente. Do jeito que aconteceu com o irmão aqui, e que ele chegou num local, num pasto verdejante, numa água tranquila, onde ele vai poder aprender, eu acredito que todas as pessoas que estão ouvindo, que estão assim, cheio de dúvida, não sabem onde congregar, tá perdido, e é igual ou pior do que a situação do irmão aqui, eu acredito que se você buscar, orar, falar com o Senhor, me mostre um lugar, ele vai mostrar. Quantas pessoas que, trocando de rádio, né, que de uns 10 anos, mais de 10 anos pra cá, a gente sabe que sempre à noite nas rádios a gente tem uma programação cristã, né, evangélica. E aí eu tinha esse costume também. E quantas pessoas trocando rádio, sintonizando pra lá, pra cá, caiu aqui na programação e acabou indo para lá na nossa congregação. E lá foram abençoados, né? Várias pessoas, aconteceu isso com as pessoas. Então elas estavam procurando o quê? A verdade. Então elas tiveram acesso à verdade. E eu acredito que não só a gente, mas ainda existem outros pastores, homens de Deus, né, mulheres de Deus, fiéis no ensino, na palavra, que você vai estar podendo aprender, né, e sabendo o que crer, porque isso é o mais importante. Porque crer, todo mundo crê em alguma coisa. Tem gente que acredita que a vaca é um animal sagrado, é um Deus ali incorporado, né? Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita em tanta coisa, né? Então, crente eu acho que todo mundo é, mas é em que você crê? Porque o próprio Jesus fala em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim. Então só tem um caminho. Ele falou no singular. Eu sou o caminho. Artigo definido. O caminho. Ele definiu, é singular, só tem ele, não tem outro. Então, se você começa a buscar, Deus vai te direcionar. Não existe uma receita que eu chego aqui e falo: ó, gente, pessoal, é assim, ó. Você vai fazer assim, você vai comprar o livro tal. Eu não aconselho ninguém a comprar livro nenhum, já começa por aí. Eu aconselho as pessoas a lerem só a Bíblia. Por isso que eu nunca fiz um livro para vender. Pastor Josué, faça um livro, o pessoal dizia, faça um livro. Eu não tenho interesse em fazer livro, eu tenho a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia, as pessoas têm a Bíblia, e eu preciso ficar só na Bíblia e ensinar o que está na Bíblia. Eu não preciso escrever um livro. E acredito que muita heresia que hoje tem sido pregada na igreja veio justamente por meio disso, livro. Na minha época, eu me lembro que teve um boom muito grande de livro. Tu já leu o livro tal. As pessoas deixavam de ler a Bíblia e liam os livros, esses livros, né? E aí, eu estava vendo a hora o pessoal deixar de levar a Bíblia para o culto e levar os livros. Tem um amigo meu que ele ia com a Bíblia e com mais 2, 3 livros. E quando tinha oportunidade, ficava citando coisas do livro lá, né? O ser humano tem muito isso, né? É uma espécie de, sei lá, uma soberba, uma coisa para você mostrar que você tem um conhecimento. Mas o conhecimento mais importante que a gente tem é o das Escrituras, né? Essa aqui é a palavra revelada de Deus. Livro, não. Livro nem é a palavra revelada e nem é a palavra inspirada de Deus. Essa aqui é a palavra revelada e inspirada. E essa é suficiente. Se não fosse, o próprio Jesus diria: olha, nos últimos tempos, em algum tempo, vão se levantar os escritores de livros para ensinar, porque a minha palavra é do Pai, não é suficiente. Ele não disse isso. Ele disse: João, encerra, sela o livro, acaba aqui. E todo mundo que for inventar alguma coisa para esse livro, e a gente entende também que para as gerações futuras, seria maldito. Então a gente tem a doutrina completa e a revelação de Deus aqui selada para nós. Então você precisa buscar em oração, o Senhor me direciona, e precisa buscar na Bíblia. Entendeu? Porque uma das coisas que me fez, lá no comecinho, nas primeiras semanas de crente, entender que aquele grupo de estudo que eu fazia bíblico, ele não era de Deus, é que eles ensinaram algumas coisas que eu fiquei em dúvida e fui buscar na palavra. Por exemplo, a gente não tinha tanta facilidade da internet, de chegar e vai lá no Google e procura. Não era tão fácil assim. Tanto que, primeiro, muita gente não tinha computador e também a internet era discada. Né? Então, tinha que ter dicionário. Aí, eles ensinaram que Jesus era menor do que os anjos. E pegaram uma passagem lá de Hebreus que fala que Jesus foi feito por um tempo menor do que os anjos, por causa da sua morte e do que ele fez. E aí ele disse: aqui, ó, Jesus é menor do que os anjos. E eles não consideravam Jesus como um filho de Deus, sim como um profeta, tal. E aí eu não aceitava aquilo. Dentro do meu espírito, eu acredito que ali eu era crente de verdade, já era o Espírito Santo dizendo: não aceite isso. Eu não aceitava dentro de mim que Jesus era menor do que os anjos. Eu fiquei assim, não aceito isso. Jesus é o maior na minha cabeça, eu não sabia da Bíblia.
Mas aí eu disse, Senhor, me ajuda, me orienta. E veio dentro de mim, leia todo o contexto do que eles leram. Aí eu li toda aquela parte de Hebreus lá, e aí vi que Jesus foi glorificado. Aí quando eles voltaram, eu disse, olha, vocês estão ensinando errado. Porque olha aqui o que está dizendo o contexto aqui. Aí comecei a falar. Aí houve um debate e nunca mais eles foram me ensinar. Né? Eles andam de porta em porta ensinando as pessoas. E aí depois que eu conheci a verdade, eles não quiseram mais ensinar. E aí um dia a gente estava evangelizando, e a gente se dividiu em grupo. E aí os meninos foram para um lado, e estava pregando, falando sobre arrebatamento. Eles chegaram na hora interferindo e disse que o povo não ia ser arrebatado, que era só os 144 mil, que está em Apocalipse e tal. E os meninos tomaram a surra de Bíblia e me chamaram. E eu cheguei lá, e eu, boa tarde, tudo bom e tal. E ele fala, não, estou explicando aqui. E começou a atrapalhar o evangelismo lá. Eu fiz sim, certo. Ele falou, olha, porque os 144 mil, deixei eles abrir todos os textos, abrir a revistinha deles e tal, tudo bem. Eu fiz certo, tudo bem. Eu queria agora abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15 e mostrei Paulo falando sobre o arrebatamento. E Paulo falando sobre o arrebatamento e a questão que eles tinham levantado, que só ia ser arrebatado e só ia subir quem fazia parte dos 144 mil, que a gente ia ficar aqui na terra e tal, e a gente ia ser arrebatado, a gente ia ficar na terra, mas os 144 mil sim, que eram os judeus, o povo hebreu, israelita, tal, e que o arrebatamento não era para a gente, para os gentios e tal. Tá bom. Eu abri em Coríntios e eu li, ele fez, tá vendo aí? Olha, vai acontecer sim um arrebatamento, mas isso aqui que Paulo tá falando é para os 144 mil. Aí eu disse, amigo, essa carta tá endereçada a quem? A carta de Coríntios. Ele fez a igreja de Coríntios. Eu fiz, Coríntios ficava onde? Ele fez, não sei, eu fiz na Grécia. Ficava na Grécia. Era para os gentios. Paulo era o doutor dos gentios. Paulo foi enviado para o povo de Coríntios. E se o arrebatamento não é para os gentios? Porque Paulo escreveu essa carta para os gentios falando que eles iam ser arrebatados. Aí o que estava com ele fez, eita rapaz, é mesmo. Aí eu fiz, não, fica aqui. Ele, não, vamos embora. Foi embora, saiu. Então, de uma pessoa que eu estava no começo sendo mal instruído, eu me tornei uma pessoa que comecei a também ensinar e a combater esses ensinos naquela época. Mas hoje, como tem internet, hoje é muito mais difícil você chegar assim e falar. Antigamente, você precisava de um púlpito para pregar. Hoje você precisa de um celular e fazer um canal no YouTube. E você pode começar a difundir todo tipo de heresia. E a profecia, eu entendo assim, que a profecia que fala com respeito ao aumento de falsos profetas, o que fala com respeito a isso, eu entendo que é por causa do advento da internet. Jesus sabia que ia ter internet, sim ou não? Sim. Então por isso que ele fala desse fato, desse acontecimento, que ia acontecer isso daí, entendeu? Então eu compreendo dessa maneira. Porque antigamente tinha sim falsos profetas, sempre teve. Mas não com a quantidade que tem hoje, porque você precisava de um púlpito. E os pastores sérios não deixavam essas pessoas subir no púlpito. Na minha igreja, quando uma pessoa vinha de fora pregar, ele tinha que levar um negócio chamado carta de recomendação. O pastor ligava para o pastor dele e tinha que saber se ele era uma pessoa frequente nos cultos, se ele era uma pessoa bíblica, tal. Aí se tinha um testemunho, aí ele ia pregar. Quando não tinha carta de recomendação, não pregava na igreja que eu congregava. Hoje, você precisa de uma carta de recomendação para abrir um canal no YouTube e começar a ensinar heresia? Eu vejo uma menina assim, sabe? Cheia de vaidade, cheia de pomba gira e tal, e fazendo caras e bocas ali. É muito mais atrativo ao público masculino para ficar vendo as caras e bocas que ela faz, aquelas coisas ali, e se colocando como mestre da palavra. E eu penso, essas pessoas não têm trajetória, não têm caminhada, e tudo que elas fazem aí é para monetizar o canal e ganhar dinheiro, e elas estão ensinando coisas que elas aprenderam em outros locais, em outros canais, em outras pessoas e tal. Então a multiplicação da heresia na internet. Então o segundo ponto que eu abordo é, se há isso que eu falei no primeiro ponto, essa multiplicação do falso profeta, essa salada de doutrina, esse monte de heresia, se há isso, se não tem como a gente mudar isso, porque é um advento, é um acontecimento dos últimos dias, então a gente precisa fazer o quê? Buscar o Senhor em oração e estudando os evangelhos, para a gente poder ser direcionado e para também ter uma base. Porque como eu buscava também lendo em casa, eu também nunca fiquei muito refém do que o povo ensinava. Eu nunca fiquei sendo refém daquilo. Eu aprendia na minha congregação, quando eu fui congregar, mas antes disso eu já lia a Bíblia. Então eu podia entender que o que o meu pastor estava ensinando era a verdade, porque batia com aquilo que estava escrito. Paulo disse que ele chegou pregando para os bereanos, e tudo que Paulo ensinava para o povo de Bereia, eles conferiam para ver se batia o ensino de Paulo. Então, o próprio Paulo, ensinando, eles não confiavam. Eles diziam assim, vamos buscar para ver se é a verdade. Então, o necessário, irmão, que o senhor precisa fazer é isso. É primeiro começar a estudar. Acredito que o senhor chegou numa fonte confiável,
né? E se o senhor é de João Pessoa, daqui da região metropolitana, o senhor pode vir congregar com a gente. E o senhor vai vir, vai aprender. Se o senhor deseja aprender e crescer, eu vou dizer, aqui não tem show, aqui não tem ouro, aqui não tem prata, o senhor não vai encontrar um prédio luxuoso, aqui o senhor não vai encontrar cantores gospel no púlpito, não vai encontrar pregadores, não vai ter evento, mas aqui vai ter oração, louvor e palavra. Se o senhor quer isso, o senhor pode estar vindo congregar conosco. E dentro disso que eu falei, que a gente deve buscar, o terceiro ponto que eu quero abordar, eu quero até ler um versículo para vocês, que está aqui em 1 João 2,27, que vai ilustrar isso aqui que eu quero passar para vocês nesse terceiro ponto. Não só para o senhor, irmão, mas para muita gente que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então significa que João ressalta que aqueles que são do Senhor, aqueles que verdadeiramente são do Senhor, que se arrependeram, que buscaram o Senhor, né, e que tiveram esse encontro, que formaram essa aliança com Deus, eles têm uma unção. Ou seja, Deus os ungiu, os escolheu e derramou o poder sobre eles. E por meio desse poder, esse poder, ele ensina a respeito de todas as coisas. O poder do Espírito de Deus ensina a respeito de todas as coisas. Não é a respeito de uma coisa, é a respeito de todas as coisas. Ele diz, você não tem necessidade que alguém vos ensine. Lógico que a gente sabe que Deus levanta pessoas para nos instruir, mas havendo a necessidade e não tendo quem faça isso, essa unção, esse poder que está sobre todos aqueles que são verdadeiramente de Deus, independente do seu grau de maturidade e conhecimento, Deus vai te ensinar. Eu falo isso porque, se assim não fosse, naquele começo lá, quando o pessoal daquela religião lá veio me ensinar e falou aquelas coisas sobre Jesus, eu teria sido enganado. E aí eu não ia saber. Talvez eu estivesse lá até hoje. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, e Deus começou a ensinar. Eu acho também que passa pela parte do interesse de cada pessoa. Muitas pessoas me procuram, através dos vídeos do YouTube, da programação da rádio, conta a sua situação, pede que eu as ajude, que ensine, e querem libertação. E quando eu abordo os temas, eu converso, que a gente começa a entrar dentro daquilo ali, e que eu falo da responsabilidade da pessoa, do que ela precisa buscar, do que ela precisa fazer, eu vejo que as pessoas se desinteressam. Elas queriam uma coisa mais assim, mais fácil, uma coisa mais como os falsos profetas falam. Você vai dar tantos reais aqui, eu vou fazer uma oração, você vai ser liberto. Você vai vir aqui 7 dias e sua vida vai mudar. Eles querem mais isso. E eu falo, não, Jesus não quer isso. Jesus quer que você se aprofunde no conhecimento com Ele, porque o próprio Jesus fala em João 8,32 que você conhece a verdade e ela te liberta. E quando ele fala conhecer, não é só de saber, é de pôr em prática e tal. Então as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ter mais assim uma espécie de um mago, um guru espiritual. Quantas pessoas chegaram para mim e perguntaram, pastor, quanto é assim para o senhor fazer a libertação aqui na minha vida, não sei o quê. Eu vi o pessoal dizer assim, pastor, quanto é o trabalho, né? Quase como se fosse uma consulta de feitiçaria, de bruxaria, né? E eu não cobro nada, eu nunca vou cobrar nada para ensinar a palavra de Deus. E eu começo a ensinar, e quando as pessoas observam que elas têm uma responsabilidade com isso, elas, tipo assim, se desanimam, né? Então tem muita gente que fala assim, eu estou sendo enganado. Eu já recebi várias pessoas que vêm congregar na igreja que eu pastoreio, que falam, pastor, aquela igreja era assim, só enganava, só falava de dinheiro, aquela outra era assim, 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 só tinha festa. E eu fui enganado. E eu digo, meu Deus, então agora, graças a Deus, você chegou num lugar bom que você vai poder ouvir a palavra. E aí a gente começa a ensinar para a pessoa. E eu observo que a pessoa não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não busca Deus, é preguiçoso, é preguiçosa. E aí eu penso assim, rapaz, o problema não era a igreja que você estava. Não era que ensinava errado lá. Porque se lá estava ensinando tudo errado e você agora está no local que ensina o que é certo, você nem lê a Bíblia. Você não ora, entendeu? Então, irmão, nessa sede que o Senhor está, nessa busca que o Senhor está, eu acredito muito que há uma unção, essa unção sobre o Senhor e sobre todos aqueles que estão ouvindo, que busca a verdade,
que realmente se converteram a Jesus, eu acredito que tem essa unção e que vocês estudando a Bíblia, vocês vão aprender. Porque o que o falso profeta quer é que você fique refém dele. Que você precise que ele te ensine, que ele ponha a mão ungida dele sobre você, que só ele tenha a bênção, que ele controle. E acredito que todos os homens de Deus pensam o seguinte: a gente quer que vocês próprios tenham experiência de vocês com Deus. Eu quero que você leia a Bíblia, que você tenha conhecimento, que você creia. Então eu não quero que você fique refém do programa Última Chamada e venha só aqui, que você fique refém. Se você gosta de ouvir o programa, é uma bênção. Se você quer que eu seja seu pastor, amém, é uma bênção. Mas eu não quero que você fique refém da minha oração, do que eu ensino. Eu quero que você aprenda, porque está escrito aqui que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. E ela vai te ensinar a respeito de tudo. E todo falso profeta quer tomar o lugar do Espírito Santo. Todo falso mestre quer tomar o lugar do Espírito Santo. Todo líder controlador quer tomar o lugar do Espírito Santo. E nós apenas somos auxiliares, colaboradores do trabalho de Deus. E temos que ensinar as pessoas a buscar, como a águia ensina seu filhotinho a voar. Se você está no YouTube aí, você vai ver um vídeo que a águia pega o filhotinho dela e fica fazendo assim com o bico, dá assim a entender que ela está dizendo, vá voar. E ele não cai porque ele está com medo, é alto. Ela pega e joga ele da penha. Ele cai do penhasco e vai, e ele fica ali fazendo pipi, como se fosse morrer, aquele desespero. E a mãe do lado, como quem diz, bate a asa, voa, e ele começa a voar. E muitas vezes assim é com as pessoas que eu me encontro, que elas vêm de várias igrejas e são refém de pastores ladrões, né? Que na verdade não são pastores ladrões, são ladrões que querem dizer que são pastores. Porque todo pastor que é de Deus, ele não vai roubar as pessoas, ele não vai cobrar das pessoas, ele não vai tirar dinheiro das pessoas, ele não vai vender curso, ele não vai ficar cobrando nada para ninguém, ele vai fazer o que Jesus e os apóstolos fizeram. Então tem muitos ladrões que se intitulam pastores e tem pessoas que já vêm sofridas disso. Passa na mão de um, passa na mão de outro, deu dinheiro naquela obra e a vida dela não muda, porque ela não chega a esse conhecimento, ela não chega a entender, ela não consegue crer, ela não tem fé, ela não acredita. E é como o irmão falou, quanto mais eu pergunto, quanto mais o povo responde, mais em dúvida eu fico. E quando eu vou para a congregação, eu digo, agora minha dúvida sai. Você chega lá, um pregador ensina uma coisa, outro pregador ensina outra, e teu pastor, sabe? A função de todo pastor é pastorear a sua igreja. Lá na igreja, alguns pastores amigos já foram ministrar. Mas isso não é uma prática. Eu que doutrino as pessoas. E quando eu coloco alguém no púlpito, geralmente é alguém que eu formei, que eu ensinei, que eu instruí, que caminhou lado a lado, que é discípulo. Para que o rebanho todo tenha a mesma visão da palavra. Agora, se todo domingo, todo dia de semana que tem um culto, você leva um pregador diferente, porque tem muitos pastores que fizeram assim, eles pegaram um ponto, é literalmente uma empresa, pegou um ponto, alugou, botou cadeira, fez campanha, fez evento, aí traz cantor de fora, pregador de fora, põe um cartaz, o povo corre para ir, porque o povo gosta disso, que acha que tem algo diferente nisso. Aí o povo corre, o próprio pastor não ensina, ele fica só administrando, ele senta lá atrás, fica ali mexendo no seu iPhone, enquanto tá rolando lá o evento, mexendo no notebook, no iPad dele, que esse pessoal tem um negócio que só gosta de coisa da Apple, e que eu acho que dá um status, né, e tal, tem algo da Apple, é caro, né. Aí ele fica ali mexendo no seu iPad, no seu notebook, enquanto o pregador prega, né? Ela fala as bobagens dele, né? E o rebanho lá é sendo iludido por aquilo. E como o senhor fica cheio de dúvida. Aí quando o senhor quer falar com o pastor, ele não tem tempo, porque ele é um empresário. Terminou ali, ele vai pagar o cachê do pregador, do cantor, e ele vai pegar o apurado e vai embora. É assim que funciona. Se você for bem simplista na sua análise, é basicamente isso que funciona. A maioria dos pastores é assim, ele tem uma empresa. Geralmente ele não sobe no púlpito, ele só vai no púlpito no dia especial. Tem um grande dia, o dia especial, que ele vai voltar, é a volta triunfal do seu pastor. Aí ele vai descendo do céu e os anjos cantando e ele desce. Aí ele fala lá, meia dúzia de besteira também, e o povo diz, pastor ungido, eu quero tocar só no seu sapato de cromo alemão importado, né? E aí o pessoal vai, entendeu? Infelizmente é isso. Mas aqueles que estão buscando a verdade, eu acredito que de maneira nenhuma vão ficar reféns. É como eu abordei nos 3 pontos. O primeiro ponto que eu abordei é, recapitulando, não tem como a gente evitar que venham mais falsos profetas e não tem como mudar esse cenário. É um cenário do fim dos tempos. Se está assim, o que eu devo fazer é recorrer à busca a Deus, permanente, em oração, em estudo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para primeiro formar a minha base e para que Deus possa me direcionar para um local certo para eu congregar. E em terceiro lugar, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui. É que todos aqueles que se converteram, de verdade, têm a unção do Espírito Santo sobre sua vida. E o Espírito Santo vai te guiar, né? Se você se converter,
numa aldeia onde não tem ninguém lá, eu tenho certeza que Deus vai te instruir lá, porque assim Ele vai fazer. Como Ele fez lá com o eunuco, Ele vai levantar pessoas, né? E ainda acredito que ainda existem algumas congregações sérias que dá para você congregar. Mas, irmão, você ouvinte que está aí nos acompanhando, eu acredito que o caminho para que essas dúvidas saiam é esse aqui que eu ensinei, que a missionária também falou, né? Que Deus levanta pessoas ainda para nos ajudar. E acredito que esse motorista de aplicativo foi levantado para te dar uma luz e agora você está recebendo maior clareza, né? Não há uma receita como possa tirar dúvida, porque a dúvida é algo que o diabo coloca. A dúvida está ali, o diabo está colocando dúvidas. Todas as vezes que o diabo se apresenta na Bíblia, ele coloca dúvida. Ele se apresenta a Eva, ele faz perguntas para ela que deixa ela em dúvida, coloca dúvida. Ele se apresenta para Jesus, lá em Mateus 4, ele deixa dúvida, né? Então o diabo sempre coloca dúvida. Então se o Senhor tem uma chuva de dúvida, é porque o diabo está no meio dessa situação e está usando várias pessoas para fazer isso. Falsos profetas não são levantados por Deus, são levantados pelo diabo. Você vê Elias e os falsos profetas no Carmelo. Os falsos profetas invocavam Satanás, disfarçado de Baal. E Elias invocava o Deus vivo. Então, você observa isso. Eu já ouvi pregadores falando, dizendo que quem levantava os falsos profetas era Deus, como juízo para o povo, né? Aí o pregador falando lá, e o povo, eita, meu Deus, esse homem é muito bíblico. Ele, porque no ano de 1600 e tal, John Spurgeon Field e tal, ele fala um monte de nome de gente em inglês, dizendo lá, porque eu estudei a história da igreja, e o povo vibrando lá. E ele ensinando um monte de coisa que não está na Bíblia, entendeu? E quando a gente vê o nosso Jesus maravilhoso ensinando, ele era tão simples ensinando, que as parábolas dele até criança de 6 anos entende. Porque o ensino de Deus, o objetivo é esse, ensinar a todos. Você pode não ter estudo, pode não saber ler, mas Deus ele quer te instruir. E também falando para você que não sabe ler, eu tenho ouvintes que não sabe ler. E você que não sabe ler, que não tem uma leitura boa, não consegue interpretar, você pode ouvir a Bíblia em áudio. Esse é um grande benefício. O saudoso Cid Moreira gravou toda a Bíblia em áudio e você pode ouvir a Bíblia em áudio e dessa mesma forma a tua alma vai se alimentar. Entendeu? Eu tenho irmãos também que escutam que são deficientes visuais, que eu já falei, que também não podem ler a Bíblia. Mas se você ouvir a Bíblia em áudio, se pedir para alguém colocar para você, ela vai alimentar a tua alma. E eu digo para vocês, de maneira nenhuma, as pessoas que se arrependeram e se converteram de verdade, elas vão deixar de herdar a salvação por serem enganadas. Não vão ser enganadas. Porque Jesus cuida da gente. Jesus cuida. Quantas vezes eu quase fui enganado com heresia? Mas o Espírito Santo, ele acende aquela luz de alerta que toca dentro de você e diz: isso aqui está errado. E aí você começa a voltar para o caminho certo. Então o que eu tenho para ensinar aqui para vocês é isso. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. Eu tenho certeza que nossos inscritos do YouTube vão poder acrescentar muito mais coisas para ajudar o irmão. Tenho certeza que quem envia pergunta para a rádio também vai para o YouTube ver o que, é que o pessoal está falando. Por isso que eu sempre insisto com você. Tira 1 minutinho, 2 do seu dia e comente lá no YouTube. Deixa uma orientação para o nosso irmão, entendeu? Eu tenho certeza que tudo que você falar lá vai agregar, vai acrescentar valor, né, para a vida do nosso irmão. É muito bom quando você envia uma pergunta e você vê a igreja toda de Jesus solista te ajudar, né? O pastor Josué fez a parte dele aqui, a missionária Dalit. Aí cada irmão que está ali vai lá colocando: olha, irmão, é assim. Olha, irmão, passei por essa experiência. Irmão, um dia passei. Faça isso, sabe? Hoje a gente vive uma vida tão corrida, tão perturbada de contas, de coisas. O mundo é um rolo compressor para que a gente não tenha tempo para Deus. Aí o irmão está com essa dúvida, aí você está ali no YouTube, sua vida é tão corrida que você não consegue tirar 2, 3 minutos para você comentar e ajudar o irmão. Sabe? Era para ser diferente, a igreja sem ser unida, independente da denominação que a gente tem compaixão de dizer: puxa, é um novo convertido, não sabe nem para onde está indo, vem na hora voltar para a religião que ele veio, a gente nem sabe de onde é que ele veio, né? E aí os irmãos podem dizer: não, eu vou falar aqui. Aí você vê que tem irmão no YouTube que é aplicado, faz um comentário grande, construtivo. E quem está buscando a verdade não tem preguiça de ler, lê o comentário todo. E aí você bota lá o comentário, o irmão vai lá e lê. E eu tenho certeza que vai agregar, ele vai sentir aquele calor, sabe? Dizer assim: Deus me ama. E olha o tanto de pessoas que ele levantou, a quantidade de pessoas que ele levantou para me acolher, para me ajudar, sabe? Isso é muito fortalecedor. Então, se inscreva no canal, deixe seu comentário lá, tá? Para você que chegou agora, esse aqui é o programa Tua Chamada. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, onde nós respondemos as perguntas de nossos ouvintes, tá? E o nosso canal do YouTube é o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. 3 letrinhas. RBT. Aí você escreve Plus. A primeira opção aí,
você se inscreve, e aí o programa vai estar sendo postado, porque ele está sendo gravado, e aí você comenta lá, e pode comentar nos outros programas, né? Porque tem pessoas que vão ouvir programas antigos, e tem muita gente que gosta de ler os comentários. O povo fala comigo, pastor, eu gosto dos comentários, né? Então tem muita gente boa ali que comenta coisas bíblicas ali. Pelo menos que eu me lembro, eu nunca li nenhuma heresia ali, o pessoal comentando. É um povo bíblico. Então se inscreva, comente, compartilhe, faça parte. E também lembrando que nosso programa não tem patrocinadores, não tem comercial, aqui é só Bíblia. É mantido no ar pelos ouvintes. E você que é ouvinte, você pode enviar sua oferta de qualquer valor que você queira para nos ajudar a pagar nosso horário de rádio e a gente continuar no ar. Já estamos no ar aqui, indo para o 7º ano, né? Isso é possível por causa da fidelidade dos irmãos e irmãs que nos escutam e que ofertam. Então se torna um ofertante. Pastor, como eu faço para ofertar? Você pode, se você usa o Pix, você pode enviar a oferta pelo Pix. Se você não usa o Pix, você pode falar com a gente pelo WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa é 83, que é o DDD da Paraíba, 83 991 05 68 34. 83 991 05 68 34. Esse é o WhatsApp do programa. E lembrando que também ele é a chave Pix. Aí você já pode usar para fazer a sua oferta. E se você está no YouTube, você pode abrir o teu aplicativo do teu banco e apontar a sua câmera para o QR Codezinho aí que está na tela. E você pode estar fazendo a sua oferta também, abençoando. Se o programa está abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, nada mais justo e digno do que você abençoar de volta para que o programa continue e que você continue sendo abençoado. E também que isso propicie um caminho para que outras pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então se torne ofertante, faça também a sua parte, ore por nós e vamos continuar aqui sendo arauto e luz para aqueles que estão nessa escuridão, né? Como nosso irmão, espero ter esclarecido. E se mais alguma dúvida ficou, é só falar com a gente no WhatsApp, tá bom? E você também pode enviar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, lá no WhatsApp do programa, tá bom? E a gente vai colocar aqui no ar. Não se preocupe quanto à sua identidade, a gente nunca fala o nome de ninguém aqui. Quando é um homem que envia uma pergunta, a gente grava um áudio, uma locução masculina, e quando é uma mulher feminina, e você nunca vai ser colocado. Tem gente que fala, pastor, eu não posso nem colocar minha questão, porque tem gente da minha igreja que ouve, e aí vai saber que fui eu, né? Então eu respeito, né? O pessoal manda pergunta, eu sempre pergunto, digo, irmão, posso colocar no ar a sua pergunta? O irmão, não, pastor, não bota, não, porque lá na minha igreja o pessoal escuta e tal. A gente respeita isso. Então, se é quanto ao sigilo, pode ficar tranquilo que você vai estar sendo instruído aqui. E eu tenho certeza que a tua dúvida pode ser a mesma de vários ouvintes que estão também nessa condição, tá bom? Então, pessoal, vou deixar tocando esse louvor aqui rapidinho, só para fazer um intervalo aqui. Em seguida eu volto com a palavra nos Profetas da Última Hora para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui para Josué, capítulo 18, versículo 3. Eu acho que eu já preguei muitas vezes em cima desse texto e sempre Deus me dá algo diferente aqui. E eu quero passar aqui para vocês de forma bem rápida, simples, que o nosso tempo aqui tá bem acelerado, né? Parece que o relógio passa mais rápido quando a gente está no programa aqui. Quero aproveitar aqui, eu vou ler só um versículo. Josué, capítulo 18, versículo 3, diz assim: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? O que acontece aqui é o seguinte, irmãos. Josué já estava dentro de Canaã. Se eu não me engano aqui, 5 tribos já tinham tomado posse da herança na terra de Canaã, como Deus prometeu, e 7 não tinham. Então mais da metade das pessoas ainda não tinham tomado posse depois de alguns anos dentro de Canaã. E aí eles vão se apresentar em Siló para sacrificar o Senhor, e quando chega lá, 7 tribos inteiras, 7 famílias, mais da metade do povo de Deus não tinha tomado posse na sua herança. E aí Josué chega para eles e fala o seguinte, fala o que a gente leu aqui no verso 3: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Em outras palavras, Josué disse assim: até quando vocês vão ficar nessa preguiça, nessa indolência, né? Sendo remisso, sendo desleixado em passar, avançar para possuir aquilo que Deus já falou que vocês iam possuir? Ele pergunta e dá ordens para o povo. E meditando nisso, eu queria trazer algo para a nossa vida hoje aqui,
para homens e mulheres de Deus, e até para você que ainda não tomou nenhuma posição com o Senhor. Tem muitas coisas que Deus ele deseja realizar, deseja fazer na minha vida, na sua vida. E tem um caminho para isso acontecer, né? Porque nada também não acontece do dia para a noite. Tudo tem uma trajetória. Todas essas pessoas que pregam na internet, vai ser amanhã, é em 2 dias, é em 3 dias, é não sei o que e tal. Esse pessoal só faz isso para que o vídeo tenha muito acesso, para que a pessoa fique famosa, para que ela tenha monetização e para que ela tire dinheiro das pessoas. Mas quem é fiel no ensino, sabe, estudando a Bíblia, que tudo que Deus fala que vai fazer na vida da gente tem um processo. Deus disse para Josué que que José, filho de Jacó, ele ia ser grande. Ele ia ser grande de forma que o pai, a mãe, todo mundo ia se prostrar diante dele. Deus mostrou isso para ele, né, num sonho. E ele sonhava e Deus sempre dava demonstração de que ia acontecer algo grande na vida dele. Só que quando ele sonhava, ele era menino ainda. Digamos que ele tinha 12 para 13 anos. E Deus não fez isso quando ele tinha 12 para 13 anos. Quando José se torna governador na terra do Egito, está escrito que José tinha 30 anos. Então se José, digamos que ele tinha 13 anos, né? E ele só acontece isso com 30, então 17 anos se passam na vida de José até que ele atinja aquilo que Deus prometeu para ele. Então tem 17 anos de todo um processo que ele vive para atingir. Mas aí eu entro aqui dentro desse texto e penso, se passa os 17 anos e ainda não acontece isso, aí 18, 19, 20, 21, aí 22, aí 23, 24, 25, aí 30, 31. Aí a gente já pensa, peraí, será que realmente ele está dentro desse tempo? Ou será que José está sendo remisso em alguma coisa e não consegue passar para possuir, para tomar posse daquilo que Deus já prometeu que ia fazer? Então, existem situações de que o tempo já passou, a situação já passou, e falta uma atitude da minha parte, da sua parte, para que a gente possa atingir aquilo que Deus tem pra gente ali. E até um pouco disso que eu estou falando, se você está ligado no Espírito, você vai ver que se complementa com a reflexão que eu deixei no começo do programa. Vai meio que casar, né? Se a gente pegar e juntar as duas coisas, vai dar uma pregação só. Com a reflexão que eu deixei no começo do programa. Se você não ouviu, se inscreva no canal do YouTube da gente, RBT Plus. Vai ser postado, você escuta a reflexão do começo, né? Se você chegou na rádio agora, você vai poder ouvir no YouTube, nossa programação. Mas aqui tem 7 tribos que estão ali, olhando para a cara de Josué, como quem diz assim, e aí, Josué? E aí? Todo mundo aí, vocês 5 aí já tem herança. A gente não tem. Aí Josué responde como quem diz assim, o que é que eu tenho a ver com isso? E ele diz, até quando vocês vão ser remissos. Vocês vão ser remissos. Em vocês, passar para possuir. Vocês têm que passar para possuir. Então Josué responsabiliza o povo. E a gente tem hoje uma classe de pessoas que está esperando Deus fazer, esperando um líder fazer, esperando alguém fazer. E aí a gente entende que a responsabilidade é sua, porque você está lá parado e nada acontece na sua vida. E aí eu quero entrar aqui em alguns aspectos. Por que a gente fica parado? Eu me pergunto por quê. Eu fico pensando, por que esse povo esse tempo todo não foi fazer nada? E aí me vem algumas coisas à mente, que eu posso falar isso baseado no que está escrito, até pela história do povo hebreu. Muitos ali vieram de uma terra de cativeiro, e eles eram acostumados a ter a comida que os egípcios davam, né? O povo egípcio fazia o seguinte: eles trabalhavam o dia todo como escravo, tomava paulada, tomava cacete, apanhava, e aí, quando era a noite, eu acho, os egípcios davam comida para eles. Então ele tinha comida. É tanto que quando eles estão no deserto, que passa fome, eles dizem, é melhor voltar para o Egito, onde a gente tinha peixe e cebola. Eles falam isso. Então, em outras palavras, dizem, é melhor ser escravo, porque mesmo sendo escravo a gente tem comida, e com Moisés sendo livre, a gente não tem comida. Então eles criaram uma mentalidade de dependência missionária. Eles criaram uma maneira assim, eu dependo de alguém, dependo de um líder, depende de uma pessoa que vai à frente. Só que quando você é livre, você não depende de ninguém, você depende de você e de Deus. E Deus tornou eles livres para que eles vivessem essa vida, na dependência de Deus. Só que Deus é sempre assim. Deus diz, vá lá e faça, eu te ajudo. Deus nunca diz, eu vou lá fazer, eu vou te ajudar. Até quando Deus fala que a batalha não é de Josafá, mas é dele, mas ele diz, não, mas mesmo sendo minha, vocês vão ter que botar a roupa de guerra,
tal, pegar, levar os levitas e ir lá para o campo. Vocês não têm que ir para o campo. Então Deus sempre está querendo que eu e você tenham algum tipo de dinâmica para se mover. E eu fico me perguntando aqui, será que esse povo não tomou posse porque eles ainda continuavam com aquela mentalidade lá do Egito? Que alguém ia fazer alguma coisa para eles? Que alguém ia chegar, que ia acontecer alguma coisa, ou que ia chegar de mão beijada? E aí eu posso remeter isso e trazer para algumas pessoas que até hoje esperam Deus fazer algo na sua vida, e você diz, Deus se esqueceu de mim, Ele não fez. E aí eu pergunto, será que Deus esqueceu? Ou você está com aquela mentalidade de que alguém vai fazer alguma coisa, de que vai acontecer alguma coisa, de que vai cair na tua mão? Porque pode ser que você está acontecendo isso e você vai viver mais 10, 15, 20 anos na sua vida e não vai acontecer nada, porque você está esperando alguém trazer algo para você sem você tomar nenhuma atitude. Josué falou, vocês têm que passar para que isso aconteça. Se vocês não passar para dentro da terra para ir tomar posse e para ir guerrear, não vai acontecer nada. Foi isso que Josué deixou claro aqui. Então o povo precisava ter essa atitude. E acredito eu que todas as pessoas que vêm de um cativeiro, que vêm de uma vida de miséria, e quando eu falo vida de miséria, não só a pobreza no estado financeiro, mas uma vida de ser miserável mesmo, miserável emocionalmente, dependente, depende de pessoas. Tem pessoas que são verdadeiros miseráveis emocionais, tem uma dependência emocional de pessoas e não consegue fazer nada se um grupo de pessoas não for fazer com ela. Ela só faz se o grupo de pessoas fizer. Tem gente na igreja que é assim, eu só oro quando todo mundo na igreja está orando, eu só leio a Bíblia quando todo mundo na igreja está lendo a Bíblia, eu só faço um jejum se todo mundo na igreja fizer um jejum, eu só vou evangelizar se todo mundo for evangelizar. Então a pessoa tem uma dependência emocional grupal, que tem que estar em grupo, como se fosse algum tipo de animal que tem que viver em grupo, em manada. Mas os homens de Deus são como Elias, são independentes. Elias sozinho propõe o desafio contra os profetas de Baal. Elias não sofria de dependência emocional. Davi também não. Davi sozinho foi lutar contra Golias. Então se você sozinho não tomar nenhuma posição para sair da situação que você está, eu vou lhe dizer uma coisa. Dificilmente, ou de maneira impossível, não vai acontecer o que Deus prometeu na sua vida. Porque se eu sou muito sincero para dizer a vocês que se esse povo não tomasse posição aqui, não ia tomar terra até hoje. Até hoje não ia tomar terra. Então a gente precisa ter essa compreensão, porque com a profusão do falso ensino hoje na igreja e das falsas músicas, né, que se canta em nome de Deus, agora tem muita música dizendo que é Deus falando, cuidado com essas músicas. Essas músicas é Satanás cantando para você. Eu vi o teu choro, eu vi a tua lágrima, eu vi o teu sofrimento, estou preparando um bolo com calda de chocolate para te dar no dia do teu aniversário. Essas músicas gospel que cantam esse tipo de coisa, Deus falando, não está na Bíblia. Tem um aí que diz assim, eu estava até quase que eu vomito pela janela do carro, escutando, estava na rádio tocando, e se precisar de um ombro para chorar, eu vou sempre estar, eu só quero intimidade, não quero formalidade, eu sou teu pai, blá blá blá. E em nenhum versículo da Bíblia Deus não fala isso, que não quer formalidade. Moisés chegou para se apresentar a Deus, Deus fez, Moisés, tira a sandália dos teus pés que a terra que tu pisa é santa. Moisés, eu quero te ver, Deus fez, Moisés, o homem que me vê morre. E já botou Moisés no lugar dele. E a Bíblia diz que Moisés é um homem que Deus se apresentou para ele de maneira que nunca se apresentou para mais nenhum homem. Amigo, face a face. Entendeu? E aí chega uma pessoa cantando, dizendo que é Deus falando, e se precisar de um ombro para chorar, eu vou estar aqui, e eu só quero intimidade, não tem formalidade. Já está errado. Se Deus falou assim com Moisés, essa música aí quem está cantando é o diabo, mandando você ter esse tipo de intimidade, igual ao Uzá, que achou que tinha intimidade suficiente para meter a mão na arca, e ele meteu a mão na arca e morreu. Cuidado com essas músicas. Então esse tipo de música está fazendo com que você fique mais paralisado ainda, sem tomar nenhuma atitude, sendo melancólico. Esse negócio de se precisar de um homem para chorar, isso é negócio de bêbado em mesa de bar. Deus diz assim, esforça-te, tem bom ânimo, põe-te de pé. As palavras de Deus são essas. Josué aqui, capitão de Deus, homem cheio do Espírito Santo, ele disse assim, ele falou para as pessoas aqui, até quando vocês vão ser remissos? Avança, faz alguma coisa, vão tomar posse. Então tem alguma coisa errada aí. E eu entendo que
Tem muita gente que, mesmo tendo vindo para a fé, continua com aquela mentalidade de escravo. Não, o governo vai me ajudar, o governo vai me dar alguma coisa, o vereador vai me dar, fulano prometeu que ia me dar. Sai dessa mentalidade de querer que as pessoas tenham pena de você para te dar algo. Essas pessoas aqui acreditavam que Josué tinha algo para fazer ali. Josué não teve pena deles. Josué disse: até quando vocês vão ficar desse jeito que vocês estão aí? Josué não ficou: não, tenha calma, deixa eu cantar uma música para vocês. Eu sou o teu pai que te vi sem terra, você aqui no sacrifício de Siló com inveja, olhando quem já herdou a terra. Mas agora vou me levantar e eu vou abalar a terra de Canaã. E começa: e Canaã vai cair, vai não sei o que, vai pra lá, e você vai conquistar, vai humilhar aqueles irmãos que conquistou a terra. E começa esse blá blá blá. Gente, saiam disso daí. Vocês são maduros. A missionária tá rindo aqui. Vocês são maduros demais para ficar acreditando nisso. Vocês têm que se colocar de pé. Elias disse: ó Deus, eu não sou melhor do que meus pais, te peço, leva-me agora. Eu quero ir para onde todos os homens vão. Deus mandou o anjo e fez: Elias, come esse pão, bebe essa água, porque tu ainda tem um caminho longo. Elias estava dizendo que queria morrer. Deus fez: não, Elias, o teu caminho ainda é longo. Ainda é longo. Deus deu uma comida para Elias tão especial que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Entendeu? Então todas as vezes que a gente tá melancólico, achando que a gente é fraco, ai, acabou tudo, ai meu Deus, e agora? Eu quero ouvir uma música daquela, vai Senhor, canta pra mim, Jesus. O povo agora quer isso. Antigamente era a gente cantava pra louvar a Deus. Hoje, canta pra mim, Jesus. Deixa eu ouvir uma música gospel aqui, né? E tal, e meu Deus, lá vai, lá vem, eu quero um abraço, eu quero isso. Jesus: ei, abraço não, tira a sandália dos pés, que a terra é santa. O homem que me vê morre. E se levanta que teu caminho é longo e já tem uma obra grande para você fazer. Então sai dessa situação, irmão. Chantagem com Deus não cola. Bico com Deus não cola. Birra com Deus não cola. E todas as vezes que a gente acha que está fraco, Paulo vai dizer: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então esse povo achava que Josué ia fazer uma mágica, que tinha que ter alguma coisa. E Josué disse: vocês têm que ir e percorrer a terra. O que Josué disse: percorra a terra, faça um mapa, vamos ver aqui e vocês vão para a guerra com esse pessoal aí de Canaã e vai ter que tomar a terra. É assim que funciona. Toda vez que você acha que está morrendo, que não tem mais jeito, bababá, Deus sempre vai nos dar um desafio novo. Deus sempre vai nos dar uma direção nova. Deus sempre vai fazer uma coisa nova. E Deus vai querer que a gente atinja, que a gente alcance isso. Sempre Deus vai fazer isso. Sempre, sempre, sempre Deus vai fazer isso. Então, esse evangelho gospel só cola e só serve para quem quer permanecer no fracasso, na derrota. Porque enquanto você fica ouvindo essas músicas fracassadas, derrotadas, melancólicas, músicas que estão falando coisas que Deus nunca disse na Bíblia, só fracassado que quer ficar ouvindo isso. Porque enquanto você escuta, o cantor que fez esse lixo de música fica rico e você continua fracassado. Pregações gospel de autoajuda, essa balela toda, só serve para quem quer ser fracassado e vitimista. Porque quando você chega para um capitão Josué, por exemplo, você vai ouvir: até quando vocês vão ser remissos? O povo esperava outra resposta. O povo esperava que Josué fosse pregar assim: estou eu aqui em Siló fazendo um sacrifício pela tua vida. Deposita aqui a tua oferta que eu vou sacrificar por você e Deus vai te dar vitória. Não. O povo adora um tal do intercessor entre ele e Deus. Deus quer que você vá até ele para buscar. E é isso que eu faço e que eu ensino para minhas filhas. Eu me lembro que eu tenho uma filha minha que ela estava com medo, ela era menorzinha, estava com medo de dormir no quarto, que disse que ela estava vendo algo e tal. E eu acredito sim que o diabo gosta de assustar crianças. E ela queria que eu fosse lá. Eu disse: filha, você vai fazer o seguinte: quando isso acontecer, você vai se levantar com autoridade e vai dizer: olha, Satanás, eu sou uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, e vou te dar uma ordem: arreda da minha casa, não perturba a mim, nem as minhas irmãs, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus animais. E aí ela ensinei isso pra ela: tá certo? Pode fazer que você tem autoridade. Quando foi de noite, tava eu e a mãe no quarto deitada e a gente ouvindo, ó ela. E ela gritando: em nome de Jesus, eu tô te ordenando, sai daqui, tal. E a gente tava ali no quarto e muito feliz. Mas se fosse um crente de um filho gospel, ele dizia: filho, vamos ouvir aqui.
E se precisar de um ombro pra chorar, eu quero chocolate, eu quero cereais. Olha, filho, ele tá aqui. Ai, meu Deus, vamos dormir. Venha, meu filho, dormir junto comigo. Vamos dormir. Eu vou contar a historinha de Noé na arca. Olha os bichinhos. E aí você vai tornar aquela criança mais fraca ainda, né? Deus não quer que a gente seja fraco. Deus não quer que a gente seja dessa maneira. Deus quer que a gente represente muito bem Ele aqui na terra. E quando a gente representa bem a Deus, é quando a gente é corajoso, ousado e está sempre disposto a tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. E o que eu, como pastor, quero é que você que está me ouvindo saia dessa condição que você está. Eu escuto muitos ouvintes, muitas pessoas, muitos casos de pessoas que pedem ajuda e o povo ali, dependendo de alguém, na dependência, dependendo de um parente, dependendo de alguém. Às vezes a pessoa tem até uma condição financeira boa, mas é dependente emocional de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa. Às vezes a pessoa tem até a condição boa, financeiramente não depende de ninguém, mas é emocionalmente dependente. E vive como se dependesse daquela pessoa para existir. Então o filho pisa na mãe, pisa no pai, esculacha com ele, humilha, mas aquele pai e aquela mãe tá sempre ali naquele filho, naquela filha como um capacho, como se precisasse daquilo para viver. Sujeito a todo tipo de humilhação. E às vezes tem filhos também que são humilhados pelos pais, mas não sai da porta da casa dos pais, porque acha que não vai conseguir viver o casamento, a vida de casado, sem a mãe e sem o pai por perto. E precisa ficar ali com aquela mãe, aquele pai pisando, e sendo humilhado e dizendo, pastor, me ajude, minha mãe me humilha. Ele quer que eu vá lá e fale praticamente com a mãe dele, diga, ame esse adulto de 40 anos que é carente da senhora. Eu estou aqui com seu filho, ele tem 40 anos, e ele está chorando, pedindo que a senhora faça um açaí com banana para ele, e depois dê uma chupeta e balance ele numa rede, que ele está chorando aqui. Eu recebo coisa de gente de 40, de 50 anos falando, pastor, eu vou pedir as coisas da minha mãe, ela não me dá, ela me humilha. Eu falei, meu irmão, você tem 40 anos. Você tem 40 anos, meu irmão. Eu com 21 anos eu não morava mais em casa, não morava com pai, com mãe, vivia minha vida sozinho. Como é que você quer que eu faça uma oração para que meu irmão vá viver sua vida? Eu tô quase falando igual a Josué, até quando você vai ser remisso e tomar posse da vida de adulto que Deus lhe deu? Não é? Eu falei, meu irmão, você que tem que cuidar da sua mãe, vá lá e cuide dela. Se ela for uma pessoa aberta a receber seus cuidados, vá lá e se você vê que é propício, cuide dela. Sabe? Mas eu vejo um monte de gente aqui que fala, pastor, e agora, pastor? Eu tô assim. O que é que eu faço? Eu digo, meu Deus, vocês precisam sair dessa mentalidade de que Deus vai fazer alguma coisa. Deus já fez, mandou o filho dele, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele te deu poder, agora você vai lá e faz. Entendeu? Os irmãos da igreja, uma vez, a gente precisava fazer uma reforma num prédio de uma congregação que a gente tinha em 2012. Aí eu disse, o pessoal, ai meu Deus, vamos orar. E o povo lá, né? Senhor, meu pai, eu pedi pro irmão orar, um obreiro lá, levanta alguém que tenha condições para nos ajudar e tal, e orando e não sei o que lá e tal, e orou, né? Quando terminou a oração, eu fiz, irmão, Deus já me deu resposta agora. Deus deu resposta e eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. A igreja, eita glória! O povo pulando. Eu fiz primeiro, a oração de vocês, Deus falou comigo que foi ouvida. E segundo, ele já levantou a pessoa que tem condições para ajudar. E é mais de uma. Aí o povo, eita glória! Deus é fiel. Já tinha gente chorando no culto. Eu, calma, não chore não, peraí. Deixa eu falar aí, agora eu vou até revelar, porque profeta revela. Quem é a pessoa? Deus me mostrou que as pessoas que ele levantou, que tem condições para reformar o prédio que vocês congregam, ele mostrou que é vocês mesmo. Ele mostrou que a condição está com vocês. Que vocês vão trabalhar, vão se esforçar, e vocês vão trazer dízimo, oferta, e fazer propósito e voto com Deus aqui, e vão reformar isso aqui. Aí quando eu falei isso, ninguém deu glória. Eu fiz, oxi, peraí. Essas pessoas estavam orando para que gente de fora, de outros ministérios, viesse ajudar eles, e eles que estão aqui, que vão ser beneficiados, eles queriam que Deus convencesse pessoas de fora para dar, e eles de dentro não fizessem nada. Eu disse ao pessoal, gente, ou vocês arregaçam as mangas e vão fazer o que tem que fazer, ou isso aqui nunca vai ser reformado. Foi o que aconteceu? O povo começou a trabalhar, se esforçar, sacrificar, ofertar, e foi feito o que tinha que ser feito. E eu sempre procurei imprimir na igreja e nas pessoas a mentalidade que Deus quer. É que você passe e vá possuir o que Deus lhe deu. Sai da preguiça, sai da letargia, sai da dependência. Você que está vivendo em miséria financeira, sai dessa ideia de que o governo vai lhe dar algo. O governo não tem nada. O governo tira da gente que produz, que trabalha para dar para os outros. E você que é um dependente emocional,
Um dependente espiritual que depende de bispo, que depende de pastor, que depende disso, que depende daquilo. Você que é essa pessoa, saia dessa condição e passe para possuir o que Deus tem para lhe dar, e pode ser ainda esse ano. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para deixar. Nossas horas se avançaram e esse é o programa Última Chamada para você que chegou depois. Toda quinta-feira a partir das 22 horas nós estamos aqui na 100.5 às 22 horas e também estamos no site. E também quem quer acompanhar nosso programa, ficar compartilhando, evangelizando, nós temos um canal no YouTube, que tudo que é gravado aqui a gente coloca no YouTube, tá certo? E aí você vai lá no YouTube. O nosso endereço no YouTube é RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Você se inscreve lá no canal do YouTube e tem a data dos programas e você pode acompanhar todos os programas. Eu tenho certeza que você vai crescer muito em conhecimento com tudo que é ensinado e ministrado aqui na programação, tá bom? E também eu peço a você que, se você foi abençoado, abençoe o nosso programa para ajudar a pagar o nosso horário de rádio. Fale com a gente pelo WhatsApp, que é o 83 DDD da Paraíba, 839 9105 6834. 839 9105 6834. Fale com a gente no WhatsApp, envie a sua oferta. Lembrando que esse número é chave Pix. Você pode usar ele como a chave Pix e fazer a oferta. E se você não usa o Pix, você pode falar com a gente, que a gente vai te mostrar outra maneira de ofertar e você vai estar podendo fazer parte. Você está sendo abençoado e está abençoando de volta e está pavimentando o caminho para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá bom? Então espero que Deus tenha abençoado vocês através dessa programação. Um grande abraço a todos. Se quinta-feira que vem, assim Deus permitir, estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui. Grande dia.